Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de procedimento comum. E vocês bem sabem que é um tema super importante, né? Porque é aqui, nessa aula, que a gente vê aquele fluxograma do processo civil e a gente consegue saber em que pé o processo está, para a gente saber ali qual o último ato processual e qual será a peça, então, cabível na sua prova, certo? Então, aqui é uma aula muito importante, eu peço que vocês fiquem atentos, porque com certeza ela vai te ajudar na hora da prova. Davi, você coloca o slide na tela, por favor? Obrigada! Bom, sem mais delongas, então, vamos iniciar aqui, já mostrando o danado desse fluxograma do procedimento comum. Aqui, vocês vão ter cada quadradinho como sendo um ato processual e a gente vai trabalhar cada um desses quadradinhos durante a aula. E aí, ao final, a gente vai retornar a este quadro e vai, fazer uma leitura global daqui. Eu não vou fazer já inicialmente essa leitura, sair falando de tudo como é o procedimento comum, para vocês não ficarem aí muito acelerados. Mas depois, ao final da aula, a gente volta nesse fluxograma e tudo vai fazer sentido, certo? A gente vai começar aqui pelo começo, pela petição inicial. A petição inicial, gente, nada mais é do que o pontapé da demanda, certo? Ela é um instrumento da demanda. É através da petição inicial que você, ali, parte, vai se socorrer ao judiciário. Você vai bater as portas do judiciário para que, então, você possa ou não ter o seu direito atendido. A gente sabe que existe o princípio da inércia da jurisdição. Ou seja, o juiz, o judiciário, ele é inerte, ele fica ali paradinho. Enquanto você não der ali um peteleco, você encostar, você provocar o judiciário, simplesmente você não vai ganhar nada. Então, a petição inicial, ela serve justamente para isso, para dar esse pontapé inicial, para ser o instrumento da demanda e materializar o direito de ação, que é até constitucionalmente garantido, tá certo? Essa petição inicial, ela é um ato formal, então existem algumas formalidades que têm que ser preenchidas para que essa petição inicial seja aceita, seja recebida ali pelo judiciário. E os requisitos estão lá no artigo 319 do CPC. Seguindo adiante, aqui a gente vai falar também, bem rapidinho, sobre a estrutura da peça. É claro que teremos uma aula só para ensinar a petição inicial e também fazer uma petição inicial com vocês, assim como atividade de treino, de petição inicial. Mas aqui, para vocês, terem um spoiler, digamos assim, a gente tem a estrutura da petição inicial. Primeiro, você precisa ter um endereçamento para quem que tá indo aquela petição inicial, ao juízo ao qual é dirigida. Então, você vai colocar ao juízo de direito da Tananã, 3 pontinhos, Vara Civil da Comarca de Fortaleza, da Comarca de São Paulo, você vai endereçar ali algum juízo. Vai ter que ter o nome e a qualificação das partes, no famoso preâmbulo. Então, tem que sim fazer a qualificação completa, nome, sobrenome e toda a qualificação tá lá no 319. Também vai ter que colocar, os fatos e os fundamentos jurídicos. Então, quais são os fatos, o que aconteceu ali no mundo concreto e os fundamentos jurídicos que vão respaldar o seu direito. Também vai ter que ter o pedido, que é aquilo que efetivamente você quer. Você tá no judiciário buscando o quê? Isso será o seu pedido. Aí você vai ter também, nos pedidos, indicar as provas que você pretende realizar e também falar se você tem ou não interesse na audiência de conciliação e mediação e fazer, os demais pedidos, colocar também o valor da causa ao final. Na aula de petição inicial, como eu falei, a gente vai falar, claro, com muito detalhe de cada um desses itens e explicar e trazer modelos, certo? Aqui, basicamente, é saber que a petição inicial ela é necessária para dar o pontapé inicial do processo, tá? E ela é esse ato formal. Bom, além disso, também é importante a gente saber da petição inicial o pedido, Porque o que é o pedido? O pedido é o objeto do processo. Então, é aquilo que efetivamente você quer. E aí surge uma classificação, doutrinária para o pedido. O pedido, ele pode ser imediato e ele pode ser mediato. O pedido imediato nada mais é do que o provimento jurídico que o autor quer. Então, qual é a providência que você quer do juiz? Você quer que o juiz declare algo? Ok, você pode pedir isso. Você quer que o juiz condene a outra parte a fazer ou pagar algo? Você quer que algo seja constituído?
Isso tudo são pedidos imediatos. Imediatos tem a ver com declaração, condenação ou constituição e desconstituição. O pedido imediato, por sua vez, é o bem da vida pretendido, né? Quais são ali os efeitos práticos daquilo. Então, vejam como é simples aqui no exemplo que eu coloquei. Quando você entra no judiciário e você pede a condenação do Davi, por exemplo, ao pagamento de 10 mil reais. A parte escrito condenação, ó, que tá aqui em roxinho, é o pedido imediato. E a parte pagamento do valor de 10 mil reais é o pedido imediato. Então, vejam que eles se complementam, certo? O pedido imediato é o provimento jurisdicional que você quer, declaração, condenação, constituição, desconstituição. E o pedido imediato realmente é o bem da vida, é algo palpável no mundo real, né? Você quer o quê? O pagamento de 10 mil reais, certo? Bom, além disso, a gente precisa saber também que é possível acumular pedidos. Porque às vezes você quer uma coisa, mas você quer uma coisa e outra. Ou uma coisa e se essa não der certo, você quer outra. Então, vamos saber também sobre a acumulação de pedidos. Bom, primeiro, a acumulação de pedidos, ela pode ser própria, mas ela também pode ser imprópria e ela também pode ser superveniente. O que é a acumulação própria? Que é essa primeira aqui, ó, de roxinho, roxo escuro. A acumulação própria é aquela propriamente dita, né? É a verdadeira acumulação de pedidos, tendo em vista que o autor, ele faz mais de um pedido e realmente ele quer mais de um pedido. Por exemplo, eu quero arroz e feijão. Eu quero a condenação em danos morais e materiais. Eu quero os dois mesmo. Eu estou pedindo os dois e eu quero os dois. Essa acumulação própria, ela vai se dividir em duas, né? Porque direito, infelizmente, adora uma classificação e a doutrina faz isso muito bem, né? Então, essa acumulação própria, ela se subdivide em simples e sucessiva. A simples quer dizer que um pedido não tem relação com o outro. Por exemplo, eu quero arroz e feijão, mas assim, eu poderia comer só o arroz, eu poderia comer só o feijão. Um não depende ali do outro, certo? Então, por exemplo, eu quero danos morais e danos materiais, né? Trazendo para o mundo jurídico. Um não necessariamente depende do outro. Só que essa acumulação simples também pode ser sucessiva. São os pedidos dependentes. Então, a análise do pedido posterior depende necessariamente do acolhimento do pedido anterior. Então, eu quero a condenação do genitor ao pagamento de alimentos, só que antes eu quero que seja reconhecida a paternidade. Então, se eu entrar com uma ação, né, que eu peço reconhecimento de uma paternidade e peço os alimentos, eu quero os dois, eu não quero um ou outro, eu quero os dois. Então, é uma acumulação própria, certo? Só que ela será uma acumulação sucessiva. Por quê? A pessoa só será condenada ao pagamento de alimentos ao filho se aquele lá for o filho dele, né? Se o Joãozinho for filho do João, seja ali uma paternidade biológica, seja uma paternidade socioafetiva, que a gente vai ver nas aulas de direito de família que pode existir, nesse caso vai ter direito aos alimentos. Então, com a paternidade, terá os alimentos. Vejam que os pedidos, eles são dependentes entre si. E aí, nesse caso, será uma acumulação sucessiva, certo? Bom, a acumulação própria é a propriamente dita, né? É a que a gente usa o conectivo e. Você quer um pedido e o outro. Eles podem ser independentes ou dependentes. Já na acumulação imprópria, a gente usa o conectivo ou. Você quer um pedido ou o outro, certo? E aí, nesse caso, apesar da parte formular mais de um pedido, na realidade, ela quer um ou o outro. Ela quer o risoto ou o estrogonofe, tá? Não é que nem o risoto e o estrogonofe, até porque não combina. E aí, nesse caso, da pessoa querer uma coisa ou a outra, eu quero que ele construa o muro ou me pague 5 mil reais por não ter construído. Uma coisa ou outra é a imprópria. E esta acumulação imprópria também se subdivide em duas. E qual é essa subdivisão? Primeiro, a acumulação imprópria, ela pode ser eventual ou subsidiária, que é aquela que tem uma ordem de preferência entre os pedidos. Então, eu quero uma coisa ou outra. Por exemplo, eu quero suco de melancia ou suco de laranja. Só que tem uma ordem, eu prefiro o suco de melancia. E aí, se não tiver melancia, eu aceito o suco de laranja. É exatamente isso aqui. Eu quero que você me entregue 5 sacas do café X. Não tem 5 sacas desse café. Então tá bom, eu aceito 5 sacas do café Y, mas é um ou outro, só que tem uma ordem de preferência. Eu prefiro o X. Caso não tenha o X, eu aceito o Y, digamos assim.
Na alternativa, a acumulação imprópria alternativa não tem ordem de preferência entre os pedidos, né? Quando a gente vê aquelas fotos, né? Um monte de menina bonita, um monte de cara bonito, e aí tem aquela legenda assim, o verdadeiro significado de tanto faz. É exatamente isso aqui. A acumulação imprópria alternativa é o verdadeiro significado de tanto faz. Eu quero o X ou o Y, e pra mim tanto faz, não existe uma ordem de preferência. Então eu quero que seja entregue ou o carro X ou o carro Y. E para mim, tanto faz se será um ou outro. Nesse caso, a acumulação imprópria, ela é a alternativa, quer dizer que não há ordem de preferência entre os pedidos. Além da acumulação própria, que é a acumulação propriamente dita, que você quer um e outro, além da acumulação imprópria, que você quer um ou outro, também temos a tal da acumulação superveniente. O que é superveniente? Superveniente é algo que vem depois. Então, é uma ampliação do objeto da demanda, né? Porque o pedido, ele tá aqui no objeto, então é uma ampliação do objeto já durante o processo. Então, o processo, ele já existe, né? Não é que na petição inicial algo está sendo colocado desde o começo, não. O processo já tá existindo e a gente vai ampliar esse objeto deste processo. Aí, esta acumulação superveniente, que é a que vem depois, ela pode ser homogênea ou ela pode ser heterogênea. Homogênea é a feita pelo autor, heterogênea é a feita pelo réu. Homo é igual, né? Então, como o autor ele já fez pedidos e ele vai fazer mais pedidos, essa acumulação ela será homogênea, certo? Bom, a acumulação homogênea ela tem a seguinte regrinha: se ela for até a citação do réu, o autor ele vai poder alterar o pedido sem anuência da parte contrária. Por quê? Se eu entrar com um processo, por exemplo, contra o Pablo, e ele nem foi citado ainda, eu vou poder alterar o pedido, aumentar, modificar, enfim, o pedido, sem precisar da concordância do Pablo, porque ele nem foi citado, ele nem sabe o que eu tô pedindo, ele nem integra aquela relação jurídico-processual ainda. Em contrapartida, se for após a citação, aí sim o Pablo, ele vai ter que aceitar, né, ou não, aquela ampliação. Ele vai ter que aceitar, anuir, para que seja possível essa alteração do pedido inicial. Agora, além dessa acumulação superveniente homogênea, que é a feita pelo autor, pode ser até a citação, sem anuência do réu, ou então, né, após a citação, desde que haja anuência do réu, a gente também tem essa acumulação superveniente heterogênea, que é aquela feita pelo réu na reconvenção, certo? Então, o réu, né, a gente vai aprender sobre reconvenção, fiquem tranquilos, mas o réu, ele vai ser citado, né, para comparecimento à audiência de conciliação e mediação, e aí, se ela for infrutífera, ele pode oferecer ali a contestação, mas além de contestar, ele pode reconvir. A reconvenção é aquele contra-ataque do réu em face do autor, certo? A gente já vai ver isso. Mas o que acontece é que quando o réu, ele se utiliza desse instrumento denominado reconvenção, ele está, assim, fazendo, né, digamos assim, uma acumulação superveniente heterogênea, certo? Bom, e aí a gente precisa também falar dos requisitos para acumulação dos pedidos, né? Porque para você acumular os pedidos, o Código de Processo Civil ele vai trazer os seguintes requisitos. Primeiro deles, precisa ter identidade de partes. Então, se eu vou acumular um pedido, precisam ter as mesmas partes ali. Além disso, os pedidos eles precisam ser compatíveis entre si. Eu não posso estar pedindo reconhecimento da paternidade e falando, não, eu não quero que o recebimento de alimentos, porque se você é menor de idade, provavelmente o MP vai intervir e você vai ter aqueles alimentos pleiteados. Então, os pedidos eles precisam ser compatíveis entre si. Ah, eu quero que construa um muro, mas eu não quero que construa um muro. Não existe isso, certo? Competência do juízo para todos os pedidos. Então, o mesmo juízo precisa ter competência, né, que é a medida da jurisdição, para julgar todos os pedidos. Então, você não pode, por exemplo, querer que um juiz da vara de família julgue, além daquela questão atinente ao direito de família, uma batida de carro que não tem nada a ver com o direito de família. Então, nesse caso, o juiz não será competente, não será possível essa referida acumulação. Bom, também precisa de identidade procedimental, ou seja, o mesmo rito, o mesmo procedimento para todos os pedidos, certo? Essa é uma regra. Então, em tese, né, se é pelo procedimento comum, beleza, vamos poder acumular os pedidos. Ah, não, não é. É um procedimento comum e outro procedimento. Em tese, não poderia. Só que existe uma exceção, que é a seguinte:
quando para cada pedido tiver um tipo de procedimento diferente, vai ser admitida a acumulação também, tá? Só que aí o autor, ele vai ter que utilizar o procedimento comum sem prejuízo das técnicas procedimentais diferenciadas ali para cada rito. Então, o que que ele pode fazer? Beleza, eu quero acumular os pedidos. Eu posso? Posso. Só que um dos requisitos, um dos 4 requisitos, é essa identidade procedimental. Opa, não tem identidade procedimental aqui. Seriam procedimentos diferentes para os pedidos que eu estou fazendo. O que que eu posso fazer? Eu posso optar por colocar tudo ali no mesmo saquinho, no mesmo processo, né? Sacudir ali, desde que eu utilize o procedimento comum. Então, eu utilizo o procedimento comum, que é a regra geral, e eventualmente alguma outra técnica do procedimento especial que eu queira utilizar e que dê para ser utilizada e seja aceita pelo magistrado, poderá assim ocorrer, certo? Bom, considerações complementares ainda sobre o pedido. O pedido, gente, ele tem que ser certo e determinado via de regra, né? É que nem quando você tá pedindo uma coisa, assim, você tá rezando lá na sua casa, não importa qual seja a sua religião, você tá lá pedindo, né, pela sua fé, e aí você pede, mas você pede errado. Você tem que saber até pedir certo, né? O pedido, ele tem que ser certo e determinado. Porque se nem você sabe o que você quer, como que o juiz, ou Deus, ou enfim, qualquer energia do universo vai te dar aquela coisa que você quer? Você quer sua aprovação na OAB? Ah, você sabe o que você tem que fazer, você tem que estudar. Mas você também pode pedir, né? E aí você pede de uma maneira certa e determinada, que você quer nesta OAB, aí você fala o número da OAB, você fala seu nome, entendeu? É isso aqui. O pedido é certo e determinado. Você tem que falar, olha, seu juiz, eu quero 10 mil reais, eu quero a condenação do Davi ao pagamento de 10 mil reais com juros, correção. Você detalha o pedido. O pedido, ele é certo, ele é determinado. Claro que é possível, né, às vezes, excepcionalmente, que tenha um pedido indeterminado, mas o próprio código já traz para vocês as hipóteses em que os pedidos podem ser indeterminados, né, e vocês vão estar com VAD na prova. São nas ações universais, também quando não for possível determinar as consequências do fato logo na inicial e quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender do comportamento do réu. Vamos exemplificar aqui, ó. Por exemplo, quando não for possível determinar as consequências do fato na inicial. Eu saio daqui e eu falo, nossa, eu tô com muita fome, meu Deus, vamos no McDonald's. Aí a gente tá dirigindo até o McDonald's sem querer... Não, muito ruim, né? Vamos supor que é a Maria. A Maria atropela alguém, não eu. Eu é muito ruim, vai que eu atropelo alguém. A Maria atropela alguém. Quando a Maria atropela alguém, o que que vai acontecer? Se essa pessoa tiver que ser internada, né, se ela tiver que passar, assim, por um tratamento e essa pessoa precisar, né, ser reembolsada, ser ressarcida dos valores, muitas vezes a gente não consegue saber quais são esses valores ainda. Porque, poxa, a Maria atropelou ali o João. O João, ele foi internado, ele passou por uma cirurgia na perna e tal. Só que depois, gente, ele vai ter que fazer fisioterapia, ele vai ter que fazer RPG, ele vai ter que, enfim, fazer diversos tratamentos, comprar diversos medicamentos. E aí o João, quando ele entra com a petição inicial, ele não sabe ainda o quanto pedir. Ele não sabe se vai ser 50 mil reais, se vai ser 100 mil reais, se vai ser 10 mil reais, porque às vezes ele sabe que ele já gastou com a primeira cirurgia, mas ele não sabe quanto tempo que ele vai ter que ficar sendo tratado, às vezes até tratamento psiquiátrico, psicológico, né, pelo trauma da batida, enfim. Então não é possível determinar as consequências do fato já logo nessa petição inicial. Certo? Quando isso acontecer, o pedido não tem como ser certo e determinado. Ah, eu quero passar na OAB tal número, eu quero tantos mil reais. Não tem, nesse caso, como isso ser possível. Aí a gente vai ver que é possível liquidar a sentença e depois executar, né, em aula própria ali de execução. E a determinação do objeto ou o valor da condenação, às vezes, do comportamento do réu, depende desse comportamento do réu. Então, o réu, ele precisa construir um muro, mas ele ainda não construiu o muro, eu ainda não sei o preço desse muro, a gente não tinha definido. Nesses casos, o pedido, ele não será certo e determinado. Ok? Mas existe autorização legal para que seja indeterminado nessas hipóteses. Além disso, também com relação à petição inicial, né, sem adentrar tanto, porque ainda teremos aula sobre isso, a gente também precisa saber que toda petição inicial tem valor da causa. O valor da causa, ele nada mais é do que a representação monetária ali do conteúdo econômico da demanda. E toda inicial necessariamente tem que ter valor da causa. Ah, mas eu tô falando sobre reconhecimento de paternidade só, e não tô falando sobre alimentos. Ah, mas eu tô falando... Sempre vai ter valor da causa, tá? E na reconvenção também tem que ter valor da causa, na contestação não tem, mas na reconvenção, como é um pedido do réu em face do autor, tem valor da causa.
O juiz também pode controlar de ofício o valor da causa. Então, eu sou bem danada e aí eu tô pedindo 100 mil reais contra a Ana Clara, vício de uma estudante conhecida por vocês, né? Aí, o que eu faço? Eu coloco de valor da causa 500 reais. Só que eu tô pedindo 100 mil reais. E o valor da causa é o proveito econômico pretendido, o valor da condenação. Então, o que o juiz pode fazer? Ele pode, de ofício, sim, controlar o valor da causa. Mas se o juiz não controlar de ofício, o réu mesmo vai poder impugnar o valor da causa em sede de contestação. É uma das preliminares ali da contestação. E por que o valor da causa ele é tão importante? Bom, basicamente, o valor da causa ele tem dois efeitos super importantes. O primeiro é com relação às custas, né? Como eu já falei, se você coloca um valor da causa baixo, as custas iniciais para você entrar com o processo, elas incidem com base no valor da causa. Então, por isso que muitos advogados, né, acabam fazendo o quê? Colocando valor da causa incompatível efetivamente com o valor que deveria ser, justamente para o cliente recolher menos custas, mas isso é muito errado, certo? Bom, e também o valor da causa tem impacto nos honorários advocatícios, né? A gente vai aprender que os honorários são fixados de 10% a 20% do valor da causa, do proveito econômico pretendido, né? Com base no artigo 85, caput e parágrafo 2º do CPC. O que acontece? Se você bota um valor da causa pequeno, né, os honorários serão de 10% a 20% com base nesse valor da causa. Então, o valor da causa, ele tem esses dois efeitos importantes. Os honorários advocatícios, né, que é o que vocês querem ganhar, saindo daqui do método VDE, advogados aprovados, e também com relação às custas. Além disso, a gente tem que lembrar do 292. Você pode marcar aí no seu vadão o artigo 292, porque ele é o artigo que traz o valor da causa, certo? Então, por exemplo, numa ação de alimentos, o valor da causa ele será a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Então, se você está pedindo R$1.000 mensais de alimentos para o seu pai, você fala, papai, eu quero R$1.000 de alimentos. Beleza, qual que é o valor da causa que o advogado vai ter que colocar? 1.000 vezes 12. Então, vai ser R$12.000, certo? Se estiver pedindo ali só os alimentos. Na ação em que tem cumulação de pedidos, eu quero um pedido e o outro pedido, lembra? Nesse caso, se você quer todos aqueles pedidos, você vai ter que somar o valor de todos eles, certo? Agora, se os pedidos eles são alternativos, você quer um ou outro, aí vai ser o de maior valor. É aquele um ou outro, mas tanto faz. Eu quero esse ou esse, mas pra mim tanto faz. Então, o valor da causa vai ser o de maior valor. Agora, se tiver pedido subsidiário, tipo assim, tenho 1 e tenho 2. E eu primeiro quero 1. Eu tenho uma preferência. Então, tem uma subsidiariedade. Nesse caso, vai ser o valor da causa, o valor do pedido principal, que no caso aqui seria o pedido 1. Beleza, então? Bom, certo, a gente tem então a petição inicial, que é esse, né, pontapé inicial da demanda, é esse instrumento da demanda que a gente já viu que é um ato formal que tem diversos requisitos formais e que, né, vai ter o pedido, vai ter o valor da causa, e aí quando você entra com essa petição inicial, né, você propõe, você ajuiza a ação através da petição inicial, será realizado um juízo de admissibilidade pelo magistrado. Então, a sua petição inicial vai ser distribuída de maneira aleatória, né, vai ter uma distribuição feita pelo tribunal, com base no princípio do juiz natural, né, a gente não sabe para qual juiz está indo, você não pode escolher para qual juiz vai a sua petição inicial, ela será distribuída e aí um juiz vai receber essa petição inicial e ele vai fazer o juízo de admissibilidade, ou seja, ele vai ver, né, se a sua petição inicial preenche todos os requisitos formais do artigo 318 e 319 do CPC. Ele vai, como se fosse uma receita de bolo, né, fazendo um checklist ali, dando check para ver se você botou o ovo, você botou a farinha, né, você botou o advogado, você fez a qualificação das partes, para ver se você fez tudo bonitinho. Se o juiz ele perceber que você não fez tudo bonitinho, você não fez VDE, e aí você, né, não sabe como fazer uma petição inicial perfeita, não preenchendo os requisitos, né, tendo defeitos e irregularidades, o juiz ele vai determinar que o autor em 15 dias faça o quê? Emende ou complete com precisão aquilo, né, que precisa ser completado. Então, por exemplo, a sua petição inicial, você não colocou o valor da causa, você não colocou o endereço, né, da outra parte, enfim, faltou alguma coisa, o juiz ele tem que colocar o dedo na ferida e apontar para você aonde você errou e o que você tem que arrumar, né, indicar com precisão. E por quê? Por causa do princípio da cooperação. A gente tem o princípio da cooperação lá no artigo 6º do CPC, né, que é válido não só para as partes, mas também para o magistrado. E aí ele precisa cooperar e te indicar
exatamente aquilo que você precisa arrumar. Agora, se você também não ajudar, né, se você não corrigir o vício, vai ter o tal do indeferimento da sua petição inicial. Mas antes de indeferir de plano, o juiz tem que ter te dado essa oportunidade de ter colocado o dedo na ferida e falado exatamente aquilo que você precisa arrumar. E se você não arrumou também, né, cada um com seus problemas, deveria ter arrumado. Nesse caso, tem o tal do indeferimento da petição inicial. O que acontece no indeferimento? Eu falo, né, eu circulo palavrinhas e letrinhas pra ajudar, vocês sabem disso, né? O indeferimento tem um F aqui, né? E eu falo porque é um vício formal. Ou seja, você ali errou em alguma formalidade, alguma coisinha, e você não fez aquilo, não arrumou, e aí a sua petição inicial vai ser indeferida. Quando ela é indeferida, porque tem esse vício formal, né, ela vai ter a resolução do processo sem a resolução do mérito, né, vai ter o julgamento do processo sem a resolução do mérito. Então, a petição inicial, ela vai ser indeferida quando, for inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima, a parte não tem nada a ver com aquele direito, né? Ou então, por exemplo, é a mãe que tá pedindo alimentos pro filho, né? Em face do pai. Só que em vez dela entrar no nome do filho e colocar que ela está representando ou assistindo o filho, ela entra no nome dela. Tá errado? Ela é parte ilegítima, certo? E aí ela deveria corrigir, né? É possível você corrigir os polos processuais. Mas se ela não corrigiu, o juiz determinou, aí vai ser indeferida a petição inicial. Se o autor carecer de interesse processual, bom, a gente sabe, né, que as condições da ação são o interesse processual e a legitimidade, artigo 17 e 18 do CPC. Se você não tem interesse processual, você não tem interesse efetivamente naquela causa, o que você tá fazendo ali? Então, nesse caso também, vai ser indeferida a sua petição inicial. Aqui a gente tem um interesse, né? Você precisa de necessidade e adequação. São o binômio, né, digamos assim, é o binômio que preenche aí o interesse processual. Você precisa necessitar daquilo, né, de entrar ao Poder Judiciário para conseguir o seu direito, e além disso você precisa se escolher, né, se valer da via adequada para tanto. Esse é o binômio que tá dentro ali desse interesse processual. Bom, também a sua petição inicial vai ser indeferida se não forem atendidas as prescrições do artigo 106 e 321. Eu anotei aqui, ó, 106 é você estar acompanhado de advogado e 321 é não ser atendida a determinação de emenda ou complementação, certo? O que acontece? Nessas hipóteses, a sua petição inicial vai ser indeferida. Se tem indeferimento da inicial, não resolve o mérito. É só um vício formal, é uma formalidade. Indeferimento, vício formal, o juiz extingue sem resolução do mérito. Nesse caso, como não resolve o mérito, não há coisa julgada e a ação, então, pode ser reproposta desde que aquele vício seja sanado. Como não resolve o mérito, não faz coisa julgada material e a ação pode ser reproposta desde que seja sanado aquele vício, certo? E isso aqui é o indeferimento da inicial e vocês não podem, em hipótese alguma, confundir o indeferimento da inicial com a improcedência liminar do pedido, certo? Muita gente confunde, mas vocês não irão confundir. Bom, a gente havia falado sobre a petição inicial e paramos falando sobre o indeferimento dessa petição inicial. E eu falei que o indeferimento tem um F ali no meio e ele se dá quando você não preenche algum requisito formal, né? O juiz manda você arrumar ali em 15 dias, você também não arruma e aí nesse caso a sua petição inicial será indeferida e aí isso se dá sem resolução do mérito. Agora a gente vai falar sobre a improcedência liminar do pedido, que não pode em hipótese alguma ser confundida com o indeferimento da petição inicial. Isso já caiu em primeira, isso já caiu em segunda fase, então vocês precisam saber. O indeferimento ficou lá no bloco passado, certo? Agora, a improcedência liminar do pedido, eu sempre circulo aqui, ó, o M, porque o M de mérito. Enquanto lá, né, no indeferimento da inicial, o juiz, ele extinguia o processo, né, julgava sem resolução do mérito. Aqui o magistrado, ele vai julgar com resolução do mérito, certo? É a improcedência, ou seja, ele já está dando o resultado, só que de maneira liminar, ou seja, antes mesmo de citar o réu. Improcedência liminar do pedido. Ele fala não para você, autor,
antes mesmo de citar o réu, você tá tão errado que simplesmente o juiz fala não pra você logo de cara. É como se você chegou ali, você já toma um tapa na cara do judiciário, assim, meu filho, você não tem esse direito, não, volta ali pra sua casa, né? E o processo acaba ali, gente. Então, aqui você tem que estar muito, mas muito errado. E aí, basicamente, as hipóteses, né, de improcedência liminar do pedido, elas estão descritas na lei, vocês vão estar com o vade-mecum, né? Mas eu resumo aqui em 2 hipóteses pra ficar mais didático. Basicamente, é quando tiver uma matéria de direito mais um precedente, né, um precedente qualificado dos tribunais, uma súmula do STF, do STJ, julgamento em RDR, IAC, recurso repetitivo, enfim, ou quando for caso de prescrição e decadência. Por que eu resumo dessa forma? Vamos ler aqui o que o artigo fala. O artigo fala exatamente assim, ó. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido quando contrariar. Então, nas causas que dispensem a fase instrutória, se dispensa a fase instrutória, dispensa a produção de provas, a gente está tratando de uma matéria de direito, certo? Independentemente da citação do réu, ou seja, sem citar o réu, o juiz, pulando a fase instrutória, né, já que dispensa a fase instrutória, o caso que eu tô aqui julgando, independentemente da citação do réu, eu já vou julgar liminarmente improcedente, falando não pra você logo de cara, certo? Quando que eu vou fazer isso? Quando o que você tá pedindo, simplesmente, né, contraria uma súmula do STF e do STJ. Você não quer mais nada, você só quer mudar uma súmula do STF e do STJ. A gente sabe, né, que a gente aprende lá em Constitucional que existe um pedido de revisão de súmula e tal, mas isso não é feito aqui. Se você tá entrando no judiciário e você tá pedindo algo contrário a uma súmula do STF, uma súmula do STJ, né, aos precedentes qualificados, súmulas dos tribunais superiores, acórdão do STF e do STJ no julgamento de casos repetitivos, também entendimento firmado em IRDR e IAC, né, o IAC, que eu falo, que são o incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de assunção de competência. Nesses casos também, quando tiver súmula do tribunal local, por exemplo, tem uma súmula do TJ São Paulo que fala tal coisa, aí eu tô entrando lá, falando algo exatamente contrário àquela súmula. É óbvio que eu vou ter o meu pedido julgado improcedente liminarmente. Também se for caso de prescrição e decadência. Então, eu resumo aqui, ó, essas primeiras 4 hipóteses. Nossa, ficou bem tortinho, né? Mas enfim, aqui essas primeiras 4 hipóteses, eu resumo aqui nesse umzinho aqui, ó, matéria de direito mais precedente. E essa última hipótese aqui, essa quinta hipótese, é a hipótese prescrição ou decadência. Se você entra com a ação e o seu direito está prescrito, houve decadência ali, o que vai acontecer? O magistrado, se ele pegar aquele processo, antes mesmo dele citar o réu, ele já constatou que você dormiu no ponto, que tá prescrito o teu direito, ele pode, de ofício, reconhecer isso, obviamente, é uma matéria de ordem pública, e aí ele vai julgar improcedente liminarmente o seu pedido, certo? Então, logo de cara, você vai ter esse não. Aí, o que você precisa saber é que ela é sem resolução, com resolução do mérito, então, com resolução do mérito, tá? Aqui tem a resolução do mérito. Enquanto que na improcedência, no indeferimento não tem a resolução do mérito, né, ó, sem mérito, aqui na improcedência é com a resolução do mérito, certo? Então, como tem resolução do mérito aqui, qual que é a grande questão? Se resolve o mérito, faz coisa julgada material. Se faz coisa julgada material, você não poderá repropor a ação, certo? Eu corrigi o vício. Não existe corrigir o vício aqui. Por quê? Porque simplesmente não tem um vício formal, né? Foi ali um entendimento de uma súmula, um entendimento de um IAC, RDR, prescrição, decadência, essas coisas não vão mudar. O juiz julga pelo mérito e faz coisa julgada, bota o ponto final e acabou. Agora, o que tem em comum, né? E eu acho que é até por isso que as pessoas acabam confundindo o indeferimento e a improcedência, porque realmente tem pontos em comum. Então, o indeferimento, vício formal, julga sem resolução do mérito. Improcedência, julga com resolução do mérito. Nesse caso, tanto em um quanto no outro, quando o juiz ele ou indefere
ou julga improcedente liminarmente o seu pedido, você não gostou, você ficou inconformadíssimo com aquilo, aí você falou, meu Deus, eu vou recorrer. Qual que é o recurso cabível? Nas duas hipóteses, tanto no caso de indeferimento quanto de improcedência, o recurso cabível será o recurso de apelação, tá certo? E aí, basicamente, o recurso de apelação, ele se dá, né, no prazo de 15 dias úteis, é o prazo da apelação de todos os recursos em regra, menos embargo de declaração, que são 5 dias, e essa apelação, ela tem uma peculiaridade, qual seja, você vai poder exercer, né, o juiz vai poder exercer o juízo de retratação no prazo de 5 dias. A gente bem sabe que aqui no procedimento, né, comum do processo civil, em regra não existe o juízo de retratação na apelação. O juiz, ele não tem, em tese, a oportunidade de se retratar, de voltar atrás e desdizer, né, o que ele disse, digamos assim. Em outros lugares, né, processo penal e tal, é comum o juízo de retratação, mas aqui no processo civil não. E vocês, então, precisam saber como a FGV, a OAB, enfim, gostam de exceção, vocês precisam saber da exceção. Aqui, na apelação, que é o recurso cabível contra a decisão que indeferiu a sua inicial ou julgou improcedente liminarmente, o recurso cabível será a apelação e nesta apelação haverá a possibilidade do juiz, se ele quiser, exercer o juízo de retratação no prazo de 5 dias, que é ele voltar atrás. Tipo assim, ele indeferiu e aí você vai lá e fala, poxa, não era caso de indeferir. E quando o juiz, ele recebe aquela apelação e vai mandar pro tribunal, ele bate o olho e fala, vixe, errei, não era caso de eu indeferir mesmo, não teve esse vício, ou não era caso de eu julgar improcedente liminarmente, não teve prescrição, eu contei o prazo errado e tal. Se o juiz reconhecer que ele errou e quiser voltar atrás, ele pode. Juízo de retratação. Caso ele não se retrate, aí ele vai citar o réu para apresentar contrarrazões, né, ao recurso de apelação. Contrarrazões também no prazo de 15 dias úteis, certo? 15 dias úteis também as contrarrazões de apelação, que inclusive já caiu, né, uma vez contrarrazões de apelação no exame da ordem, então fiquem atentos. Foi ali uma peça inédita, caiu, mas todo mundo, né, estava preparado aqui no Método VDE, a gente já tinha essa aula de contrarrazões ensinando. Bom, a gente, então, viu, né, tudo sobre petição inicial, a gente viu que essa petição inicial tem que seguir os requisitos formais, que ela vai ser recebida, ela vai ter o juízo de admissibilidade, dentro desse juízo de admissibilidade pode ter o indeferimento ou a improcedência liminar, mas vamos supor que não teve nada disso, a sua petição inicial estava linda, maravilhosa, perfeita, né, tudo certinho, aí nesse caso, o juiz, ele vai receber a sua petição inicial, juízo de admissibilidade check, ele vai designar uma data para que aconteça a audiência de conciliação e mediação. Por quê? Porque a regra é que aqui no procedimento comum haja sim a realização da audiência de conciliação e mediação. Então, o réu, ele não é citado para contestar no procedimento comum. Isso é um erro muito cotidiano, né? Muito comum mesmo das pessoas. O réu, gente, ele é citado para o comparecimento à audiência de conciliação e mediação, porque a regra é que no procedimento comum ela ocorra. Nos procedimentos especiais, em regra, não tem audiência de conciliação e mediação. Só vai ter se o próprio procedimento especial prever ali essa audiência, certo? Procedimento especial, ele é especial, e aí você tem que abrir ali, né, os artigos referentes àquele procedimento e ver quais são os requisitos para ver se tem ou não ali essa audiência de conciliação e mediação. A regra é não ter, beleza? Bom, mas agora vamos falar do procedimento comum. A audiência de conciliação e mediação, quando que ela não vai acontecer nesse procedimento comum? Primeiro, quando as duas partes manifestarem expressamente o desinteresse, então as duas partes falam assim, eu não quero que tenha audiência de conciliação e mediação. Eu não quero me conciliar com o Davi. Eu sou autora e eu falo isso na inicial logo na cara, assim, eu falo assim, briguei muito feio com ele, não quero conciliar. Aí o Davi vem ali na contestação, antes da contestação, perdão, né, ele faz uma petição simples e ele fala que ele não quer conciliar também. Ele fala, eu não tenho interesse em conciliar. Ele faz isso através de uma petição simples. Se o autor falou na inicial que não quer conciliar e o réu também falou que não quer conciliar através dessa petição simples, aí nesse caso não terá audiência de conciliação e mediação. Também, quando se tratar de direito que não admita autocomposição. Filiação. Ah, eu sou pai ou não sou pai? Vamos fazer uma autocomposição aqui pra ver se eu sou pai. Não existe, né? Você vai fazer o quê? O exame de DNA e pronto. Também, a possibilidade de não ter audiência é quando não tem simplesmente nenhum conciliador disponível na vara. Ok, o estúdio aqui, né, em Fortaleza, com certeza, os juízes aqui próximos da gente, né, vai ter conciliadores na vara. Lá em São Paulo, da onde eu sou, também, com certeza, vai ter conciliadores e tal. Só que se você for no interior
interior do estado, gente, às vezes é difícil até ter um juiz ali, né? É difícil até ter um delegado. Quem dirá um conciliador? Então, se não tiver um conciliador disponível na vara, o que pode acontecer, infelizmente, nesse caso pode não ter audiência de conciliação e mediação, tá? Se o juiz quiser ele mesmo realizar, ele pode, não tem problema. Mas ela deve ser realizada preferencialmente por conciliadores e mediadores. Então, a regra é ter audiência de conciliação e mediação e o réu é citado para essa audiência. Então, o juiz, ele vai marcar essa audiência de conciliação e mediação dentro de, no mínimo, 30 dias. Eu brinco que é o juiz enviando o save the date. Então, ó, galera, save the date aqui pro meu casamento. É isso aqui, o juiz tá mandando o save the date pra audiência de conciliação e mediação, que é dali a 30 dias. Agora, o réu, ele tem que ser citado pelo menos 20 dias antes dessa data da audiência. Então, o juiz tem 30 dias para enviar o save the date, para designar, para marcar a audiência, né? Pelo menos 30 dias. E aí o réu tem que ser citado pelo menos 20 dias antes da audiência. E por quê? Porque em até 10 dias antes da audiência, ele vai poder fazer aquela petição simples, aquele pedido de cancelamento da audiência. Ele vai poder manifestar o seu desinteresse na realização da referida audiência de conciliação e mediação, certo? Então é isso, é a regra que eu brinco do 30, 20, 10. Facinho, né? O código facilitou a nossa vida em colocar, não botar aqui um 15 no meio, por exemplo. Então, 30, 20, 10, mas todos os prazos estão no Vademécum, então, né, vocês podem aí se utilizar, não precisa ficar decorando isso. Mas o juiz marca com 30 dias de antecedência, o réu é citado pelo menos 20 dias antes e até 10 dias antes ele pode falar que não quer conciliar. Beleza? Bom, como eu adiantei, o desinteresse do autor é na própria petição inicial. Então, se o autor, ele quer ou não quer, enfim, que tenha audiência de conciliação e mediação, ele deve, ali nos pedidos da petição inicial, como a gente verá na aula própria, falar, informa o autor ter interesse na audiência de conciliação e mediação, conforme o artigo 319, inciso, acho que 8º, enfim. Você vai falar se você tem interesse ou não nessa audiência de conciliação e mediação. Se você, autor, não falar nada, você esqueceu, não colocou aquela linha lá que fala de audiência de conciliação e mediação. Se você ficar quietinho, é como se você tivesse aceitado. Aqui, quem cala, consente. Ficou calado, aceitou, né? Que nem quando você tá escolhendo ali o sabor da pizza, aí você fala, um fala que é marguerita, o outro queijo, portuguesa e tal. Aquele que fica quieto, na nossa opinião aqui, né, do processo civil, ele simplesmente aceita tudo. Então, a omissão é o aceite aqui. Agora, o réu, por sua vez, né, enquanto que o autor vai falar que não quer na petição inicial, e se ele não fala nada, quer dizer que ele quer, o réu, ele vai ter que falar que ele não quer, caso ele não queira, através de uma petição simples. Ele vai fazer um pedido de cancelamento, é uma petição simples. Ele faz um pedido de cancelamento falando assim, eu não tenho interesse em conciliar. E ele tem que fazer isso, né, até 10 dias antes da audiência, só que, e se forem vários réus? Por exemplo, eu entro com uma ação processando geral do VDE, eu processo todos os professores do VDE, menos o professor Libra, né, que ele é um santo, a gente não tem porque processar ele, mas o resto a gente processa todo mundo. Aí, o que acontece? Vamos supor que eu tô processando Carol, Natália, Lara, todo mundo do VDE, aí chega uma dessas pessoas, que é a ré, e aí não quer simplesmente que tenha a audiência de conciliação e mediação. Só que todo mundo quer. Vai ter a audiência. Se um não quiser, ou se todos não quiserem, enfim, basta um querer que ela vai acontecer. Então, se eu, né, Júlia, tô processando A, B, C, D e E, e aí o A, o B, o C e o D não querem que tenha audiência, mas o D, só o D, sozinho, só ele quer que tenha audiência de conciliação e mediação. Embora 4 réus tenham falado que não querem audiência de conciliação e mediação, eu, autora, tenho falado que não quero também, se esse réu aqui, o E, né, salvo o melhor juízo, esse umzinho réu aqui falar que quer, vai ter audiência. Então, no caso de litisconsórcio, né, apenas não terá audiência se todos mesmo manifestarem expressamente ali o desinteresse na audiência de conciliação e mediação. Salvo contrário, né, se alguém falar que quer, esse um vai levar todo mundo e todo mundo vai ter que fazer audiência de conciliação e mediação porque um deles quer, tá? E o termo inicial para apresentação da contestação vai ser a data do protocolo do pedido de cancelamento de cada um deles. Como assim, né? Quando você lê isso aqui, principalmente no artigo, você fica meio, como que faz essa contagem? Basicamente é assim, gente. Cada um é cada um, né? Vamos respeitar a sua individualidade. Então, se eu sou autora do processo, né? Eu fiz a petição inicial, eu falei que eu quero que tenha audiência. Beleza. Só que aí, eu estou processando Pablo e Marina.
A Marina, ela fala que ela não tem interesse em conciliar e ela faz isso, né? Ela protocola essa petição de cancelamento de audiência de conciliação e mediação hoje. Beleza? O Pablo, por sua vez, que é o outro réu, certo? Tem um litisconsórcio passivo. O Pablo, ele protocola essa manifestação de desinteresse dele daqui 3 dias. Ele pode fazer isso? Pode. E aí, o que vai acontecer? Tanto o prazo da Marina quanto o prazo do Pablo será de 15 dias úteis. Por quê? Porque é o prazo, né, para contestar. Então, o prazo para cada um contestar é 15 dias úteis, pronto e acabou. O que vai ser diferente é o start, é o início. Quando que inicia o prazo para a Marina contestar? Quando que inicia o prazo para o Pablo contestar? Então, o prazo para a Marina, né, vai ser de hoje. O prazo para o Pablo vai ser dali 3 dias. Então, o termo inicial, o start, o começo desse prazo, né, de 15 dias úteis, ele vai ser para cada um, né, vai ser diferente, ó. Será da data do protocolo do pedido de cancelamento de cada um. Se eles não protocolaram esse pedido de cancelamento no mesmo dia, aí, neste caso, cada um vai ter ali o seu próprio termo inicial. Claro que o prazo será 15 dias para todo mundo. E se você não comparece à audiência de conciliação e mediação, aqui no procedimento comum, a consequência é multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Tá lá no 334, parágrafo 8º, certo? O 334 traz todo o regramento da audiência de conciliação e mediação, então é importante vocês marcarem. Lembrando que no juizado especial civil, quando você não comparece à audiência de conciliação e mediação lá, você é revel. Mas aqui não. Aqui no procedimento comum, se você não comparece à audiência de conciliação e mediação, você não é revel. Simplesmente você vai ter essa multa por ato atentatório à dignidade da justiça. E o intervalo entre as audiências, mínimo de 20 minutos, né? Entre uma audiência de conciliação e outra. Bom, agora, então, vamos falar sobre as respostas do réu. A gente já viu que tem a petição inicial, certo? A petição inicial vai passar por um juízo de admissibilidade. Se tiver tudo ok, o juiz recebe e faz o quê? Designa uma data para ter audiência de conciliação e mediação. Se a audiência de conciliação e mediação acontecer e for infrutífera, ou não acontecer porque ninguém queria que ela acontecesse, ninguém queria conciliar, o povo veio pra brigar mesmo, nesse caso vai ser aberto o prazo para resposta do réu. E aí, o que é resposta do réu, né? Vamos agora falar o quê? De contestação, reconvenção. Resposta do réu, ela tem natureza jurídica de ônus, é um imperativo do próprio interesse, ou seja, é aquilo assim, ó. Você precisa fazer? Você precisa responder a ação? Não necessariamente. É a mesma coisa, você precisa comer bem, você precisa treinar? Não necessariamente. Mas convenhamos que é um imperativo do seu próprio interesse você comer bem, você não comer pizza todo dia, você ir treinar, você fazer alguma coisa que você gosta para sua saúde mental. Então, é um imperativo do próprio interesse. Eu não sou obrigada a treinar, eu não sou obrigada a contestar. Mas eu tenho interesse nisso, porque aquilo, ao fim e ao cabo, vai me afetar. É a mesma coisa aqui, não é uma obrigação processual, entende? Não é um dever da parte, nem nada disso. Tem essa natureza de ônus, de acordo com a doutrina, porque é um imperativo do próprio interesse. Se não for feito, pode lhe acarretar prejuízos, mas não tem uma sanção por descumprimento, especificamente, entendeu? Mas, claro que terão consequências. A resposta do réu, né, por excelência, é a contestação. Mas ela pode ser uma contestação, ela pode ser uma contestação com reconvenção, ela pode ser uma reconvenção sozinha, uma reconvenção autônoma, tá? E tem uma questão aqui. A gente vai ver que existe o princípio da concentração ali da defesa na contestação, enfim. Tudo que você quer alegar, você tem que alegar ali na contestação. Vai ter uma concentração, você vai eventualmente alegar tudo que você quiser ali. Só que tem uma coisinha que ficou de fora, que é a arguição de impedimento e suspeição. Caso você queira alegar que o juiz é impedido, que o juiz é suspeito, né, aqueles artigo 144, 145 do CPC, ele é amigo íntimo das partes, ele é inimigo, ou no caso de impedimento ele é casado com advogado, enfim. O que acontece? Se você vai alegar o impedimento ou a suspeição, isso não deve ser feito na própria contestação, mas sim através de uma petição separada. Uma petiçãozinha simples com base no artigo 146, certo? Mas de resto, meu anjo, tudo que você quiser alegar, você vai alegar na contestação, certo? Porque se você não alegar na contestação, não existe aquela coisa filme americano, né? De você guardar ali alguma tese de defesa na manga e aí na hora do tribunal você faz o quê? Truco? Não, não existe isso. Você já tem que
tudo que você quer falar, você vai ter que já alegar na sua contestação, certo? Então, a contestação é o meio pelo qual você vai se defender ali dos fatos que foram alegados pela parte contrária. E você tem que se defender de todos os fatos, tá? A gente tem dois princípios aqui que regem a contestação, que é o princípio da eventualidade e o princípio da impugnação especificada dos fatos. O princípio da eventualidade, ele tá lá no 336 do CPC e basicamente é que o réu, ele tem que concentrar toda a matéria de defesa na contestação. Como assim? Eu sou aquela pessoa que eu vou me defender e eu falo, eventualmente, seu juiz, se você não entender, aí eventualmente, é isso aqui que você tem que fazer. Então, tudo que você quer alegar, você vai colocar aqui, tá? Mesmo com as eventualidades, você vai colocar tudo na contestação. Só que existem exceções, né, como sempre, no direito, e elas estão dispostas na lei. Então, as matérias relativas a fatos supervenientes, por exemplo, nesse caso, você não vai ter que alegar na contestação alguma coisa que não aconteceu ainda, porque até onde eu sei, né, ninguém aqui é evidente, a não ser que você seja Raven Baxter, né, das visões da Raven, você não é evidente, e aí, nesse caso, você não tem como saber algo que não aconteceu ainda. Então, se não aconteceu, você não tem que alegar, obviamente, na sua contestação. É uma questão de lógica. Matérias que o juiz, ele pode conhecer de ofício. Então, por exemplo, prescrição, o juiz pode conhecer de ofício e tal. O que acontece? Você tem que alegar tudo ali na sua contestação. Tudo. Agora, se você não alegar alguma coisa que o juiz pode conhecer de ofício depois, não vai ter prejuízo, tá? Isso pode ser falado depois também. Matérias que a própria lei autoriza que possam ser alegadas a qualquer tempo. Por exemplo, decadência convencional. A gente vai ver sobre decadência convencional, sobretudo, lá no Código de Defesa do Consumidor, né? A gente tem lá a decadência convencional, mas, basicamente, é uma matéria que a própria lei autoriza que pode ser alegada a qualquer tempo. Se a própria lei fala, lindo, você pode alegar a qualquer tempo, ou então, se é uma matéria que ainda não aconteceu, relativa a fatos supervenientes, ou que o juiz mesmo pode conhecer de ofício, nesses casos, ainda que você não coloque na contestação, não terá prejuízo, tá? Mas a regra é que você coloca tudo ali na contestação, não vai querer pedir truco no tribunal com uma tese de defesa aleatória que você tava ali guardando. Não, se você guardou, ela guardada está e não vai valer, beleza? Agora, o princípio da impugnação especificada dos fatos tá lá no 341 do CPC e, basicamente, de acordo com esse princípio, o réu ele tem que impugnar absolutamente tudo aquilo que o autor falou. Então, o autor chegou e falou assim, o réu fez isso, fez isso, fez isso. O réu tem que chegar na contestação e falar assim, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. É que nem, eu sempre falo, né, vamos supor que Pablo e Marina estão brigando, né, aquela briga assim de casal, e Marina fala assim, Pablo, por que você fez isso, isso e isso? Se o Pablo, ele falar não fiz isso e não fiz isso, e a terceira coisa, ele não falar que ele não fez, ele só fica quieto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que ele fez, em tese. Então, podem ser presumidas as alegações, né, da parte autora. Então, lembrar sempre de impugnar todos os fatos. Você fez isso, fez isso, fez isso? Você tem que vir aqui e falar, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. É exatamente isso aqui, a impugnação especificada dos fatos. Você especificamente deve impugnar cada um daqueles pontos. Claro que existem exceções, como tudo, né? Eu sempre falo, sempre tem exceção. E quais são as exceções? Primeiro, fatos que não admitam confissão. Você chegar assim, eu não sou pai. Gente, isso não admite confissão, isso não é, né, por meio de confissão que você vai provar ou não provar aquilo. Você vai fazer um exame de DNA. Quando a petição inicial não tá acompanhada de uma prova legal. Por exemplo, eu falo assim, eu sou dona do lote 45 aqui de Equipapado e tal lugar. O que eu vou fazer? Eu vou juntar a matrícula do imóvel. Se eu não tenho a prova legal, a matrícula do imóvel, eu não sou proprietária. Então, né, complicado, tem que juntar. Quando tiver contradição com a defesa, considerada em todo o seu conjunto, eu simplesmente, né, considerando toda a defesa, consigo ver que tá rebatendo a inicial. É possível. Também quando a contestação for apresentada por negativa geral por meio de curador especial ou defensor público. Por exemplo, existe a possibilidade, não sei se alguém já estagiou em defensoria e tal, mas existe a possibilidade de você não ter contato com o réu. Então, o Davi entra com ação contra Maria, e aí, cadê Maria? A gente não achou a Maria? Onde que Maria está? Não sei. E aí você faz o quê? O curador especial, ele pode fazer uma contestação por negativa geral. Ele nega tudo. Davi falou assim, eu tenho direito a isso, a isso, a isso. O curador geral, ele vem e fala assim, não.
exatamente isso. Ele fala assim, não, você não tem direito a nada. Só que ele nem tem como argumentar, porque ele nem encontrou a Maria, entende? Então ele faz uma negativa geral, igual aquele meme mesmo. Não, é isso. Ele só fala não. Ele nega, geralmente, quando chega no tribunal, por exemplo, e eu leio essas contestações assim, tem uma página, 2 no máximo, porque realmente não tem o que a pessoa falar. Então, nesses casos, tanto quanto o fato não admite confissão, a inicial não foi acompanhada da prova legal, ou então, né, quando tem contradição, quando houver contradição com a defesa considerada no conjunto, ou então tiver, né, essa contestação por negativa geral, que acontece quando tem curador especial, defensor público, por exemplo, né, no caso que eu dei que você não encontra o réu, nessas hipóteses não vai ter a impugnação especificada dos fatos e tá tudo bem. Aqui nessas hipóteses não terá a presunção da veracidade do que o autor tá falando nessas hipóteses aqui das exceções. Mas de resto, meu filho, se você não impugnar especificamente os fatos, aí é considerado, né, presumido ali tudo que o autor falou como verdadeiro, certo? Bom, aqui então a gente vai resolver uma questãozinha antes de encerrar esse bloco. E aí eu vou ler aqui, mas se vocês quiserem pausar para ler com mais calma, depois deem play novamente, né? Augusto dirigiu seu automóvel muito acima do limite da velocidade quando foi surpreendido por Lúcia, que naquele momento atravessava a rua. Não conseguindo frear a tempo, Augusto atropelou a Lúcia, causando-lhe graves fraturas. Após meses em recuperação, Lúcia, que não permaneceu com nenhuma sequela física, ingressou com ação indenizatória por danos materiais e morais em face de Augusto. Este, porém, pretende alegar, em sua defesa, que Lúcia também foi responsável pelo acidente, pois atravessou via pública falando distraidamente ao celular e desrespeitando uma placa que expressamente proibia a travessia de pedestres no local. A partir do caso narrado, responda aos itens a seguir. Caso Augusto, em contestação, deixe de alegar os fatos concorrentes da vítima, poderá fazê-lo posteriormente? E aí, se ele deixar de alegar os fatos concorrentes da vítima, ele pode fazer depois? O que vocês acham? A resposta é não, é o que eu falei, você não pode guardar a carta na manga e depois pedir truco lá no tribunal, não. Tendo em vista que tem a preclusão consumativa prevista no artigo 342, seus incisos CPC. Não se trata de fatos supervenientes, cognoscíveis de ofício ou cuja alegação posterior seja expressamente autorizada em lei. Então, se não for nenhuma dessas hipóteses, né, que você vai poder tratar depois, fatos supervenientes, pode conhecer de ofício, nesses casos aqui, não sendo nenhuma dessas hipóteses e não é possível você alegar depois. Se você deixar de alegar, você não pode fazer posteriormente. Tinha que ter alegado na contestação, certo? Bom, e ainda aqui em tempo a gente pode começar a falar das preliminares. Quando você vai contestar ali, né, a ação, você, antes de tratar do mérito, do recheio ali, né, da sua contestação, você pode notar que existem a presença de preliminares. Por exemplo, quando você pegar a sua prova, se Deus quiser cair uma contestação, você lê que o réu foi citado para comparecimento, a audiência de conciliação e mediação foi infrutífera, ele quer se defender, né, e aí, como advogado do seu cliente, qual a peça você deve interpor? Se você constatar que é realmente uma contestação, você me promete que você vai abrir o artigo 337 e você vai ler todas as preliminares, todos os incisos, e você vai ver se tem ou não alguma preliminar. Porque é costume, né, da OAB, quando cobra a contestação, como na contestação você só rebate o que o autor tá falando, o mérito é muito mais fácil, né, você não tem que ficar criando muitas teses, assim. Geralmente tem preliminar, né? Geralmente não é ali uma contestação peladinha. Na OAB 35 caiu uma contestação sem preliminar, sem reconvenção e tal, mas é algo fora da curva. Então, caiu contestação, abra, né? Pra você ver se não tem nenhuma dessas preliminares. Então, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. O que ele pode alegar como preliminar? 1. Inexistência ou nulidade da citação. 2. Incompetência absoluta ou relativa. Não existe mais exceção de incompetência, que existia no CPC antigo. Também, incorreção do valor da causa. Não existe mais um incidente de incorreção do valor da causa. Tudo você vai alegar na contestação, e essas coisas aqui em preliminar. Então, inexistência, nulidade de citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, o danado do autor botou R$2.000 de valor da causa e ele tá pedindo R$500.000, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão. Todas essas preliminares você vai alegar ali logo de plano antes do mérito. A gente vai tratar aqui, ó, eu separei algumas pra gente tratar, mas vamos aqui acabar de ler todas. Incapacidade da parte, defeito ou representação ou falta de autorização. Às vezes a parte
ela é menor e não tá devidamente representada ou assistida, por exemplo, tá? Existência de convenção de arbitragem, às vezes já existe uma convenção de arbitragem, e aí nesse caso as partes deveriam ter se valido do juízo arbitral e não do judiciário, mas mesmo assim o autor entrou com a ação no judiciário. O réu vai poder falar o quê? Peraí, seu juiz, né? Tinha que ter ido lá na arbitragem primeiro. Aí neste caso ele vai alegar a convenção de arbitragem já na sua contestação em sede de preliminar. A ausência de legitimidade ou interesse processual. Nesses casos, né, a parte não é legítima, seria outra parte, não tem interesse processual, também vai ser alegado em preliminar. Falta de caução ou outra prestação que a lei exige como preliminar. Às vezes, para você entrar com aquela ação, você tem que depositar 5%, né, do valor da causa. Enfim, você tem que ver alguns procedimentos especiais exigem caução. E aí, se você não cumpriu, o réu vai poder alegar em preliminar. Indevida concessão do benefício da justiça gratuita. O autor pediu gratuidade, aí o juiz concedeu e o réu não gostou, ele quer impugnar, ele fala assim, como assim? Se a pessoa tá devendo e luxando, né? A pessoa tá postando foto aí em iate no final de semana e tal, tá no bagatelle durante a semana, e aí agora tá pedindo benefício da gratuidade? Não, teve essa indevida concessão, vai alegar como preliminar, certo? Então agora a gente vai continuar falando das preliminares, e aí eu vou trabalhar algumas aqui que eu sei que pelo nominho vocês já têm mais dificuldade. Bom, as preliminares então, elas são alegadas pelo réu na contestação antes do mérito. E a gente tem que lembrar que existe a preliminar de perempção. A preliminar de perempção é aquela preliminar que basicamente, né, o autor não pode fazer o judiciário e o réu de palhaços. Então, se o autor ele der causa por 3 vezes a uma sentença fundada em abandono de causa, nesse caso, não poderá propor uma nova ação com o mesmo objeto contra o mesmo réu. Então, ele propôs uma ação e aconteceu isso. 2 ações, 3 ações. Na 4ª vez que ele tentar ajuizar uma mesma ação com o mesmo pedido contra o mesmo réu, aí o réu vai poder alegar como preliminar a perempção. Falar assim, seu juiz, ele já deu causa à sentença fundada em abandono por 3 vezes. Essa já é a 4ª vez. Pelo amor de Deus. Então ele vai pedir o quê? Pro processo ser extinto sem julgamento do mérito, alegando essa preliminar de perempção. Além disso, tem a preliminar da litispendência. Litispendência é a lide pendente, né? Se você separar aqui do latim, ó, litis é lide, pendência, né? É de pendente. Então, tem uma lide pendente, tem um processo que tem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir em curso. Nesse caso, né, você vai alegar em preliminar a litispendência para que o processo seja extinto. Coisa julgada é parecida com a litispendência, né? Tinha um processo, tinha as mesmas partes, causa de pedir e pedido, só que esse processo já acabou. Coisa julgada, botou o ponto final ali naquele processo. Então, se você tá repetindo uma ação que já foi decidida por uma decisão transitada em julgado, há coisa julgada. Além disso também, convenção de arbitragem, né? Muitas vezes quando você vai firmar o contrato, né? Grandes empresas assim, vão firmar contratos entre si, elas colocam uma convenção de arbitragem, que é uma convenção através da qual você, caso tenha um problema com a outra parte, em vez de você reclamar no judiciário, você vai reclamar lá no juízo arbitral. Se você não respeitar que existe essa convenção de arbitragem e não ir anteriormente ao judiciário e ir direto, não ir anteriormente ao juízo arbitral e ir direto ao judiciário, eu, como ré, que quero que tenha arbitragem, o que eu vou fazer? Eu vou alegar que existe essa convenção de arbitragem, tá? E se eu não alegar, aí é como se eu tivesse aceitado, quem cala consente, né? Se eu, ré, não alegar em preliminar de contestação que existe ali uma convenção de arbitragem, é como se tivesse uma renúncia ali ao juízo arbitral e eu tô aceitando o juízo estatal. Beleza? Bom, ilegitimidade de parte é outra preliminar muito importante. Se você alega que aquela parte é ilegítima, que ela não tem a ver com aquele direito que ela tá pedindo, você vai ter que indicar um novo sujeito passivo, caso você saiba quem é. Então, você, réu, vai lá e fala assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. A pessoa, o autor, entrou com a ação pedindo isso contra mim, só que eu não tenho que dar isso, eu nem conheço essa pessoa, por exemplo, enfim. Se você sabe quem que é o sujeito passivo que deveria estar naquela relação, quem é o réu que deveria estar lá, você, réu, vai indicar, né, apontar ali aquela pessoa. E aí, diante disso, né, surge pro autor algumas possibilidades. Ele pode substituir o polo passivo, né, então ele tira a Júlia. Ah, o Pablo entrou com uma ação contra a Júlia. Não é a Júlia a ré ali. O que ele faz? Quando a Júlia alega em preliminar ilegitimidade,
ele concorda, ele substitui, ele tira a Júlia dali e ele paga os honorários, só que olha aqui o percentual reduzido. Não é de 10 a 20% do valor da causa nos termos do artigo 85. Aqui é de 3 a 5%, né? Por quê? Porque logo no começo o advogado já foi excluído, então não tem por que ele ser remunerado, né, de 10 a 20% do valor da causa, se logo no começo aquilo já acabou. E também manter o réu e incluir o indicado pelo réu formando o litisconsórcio passivo. Então, o Pablo, ele entra com uma ação contra mim. E aí eu falo assim, poxa, mas eu não sou a parte legítima. Quem é a parte legítima? Quem deveria ter sido colocado como réu aqui é o Davi que deveria estar como réu. Foi o Davi que fez isso, não fui eu. Aí o Pablo faz o quê? Quer saber? Vou deixar a Júlia, que era quem ele já tinha colocado, ele já tinha me colocado como ré, e aí ele coloca também o Davi, e fica eu e o Davi juntos como réus ali naquela ação, litisconsórcio passivo, tá? E aí, com relação a todas essas preliminares, né, é possível que haja o conhecimento de ofício do magistrado. Então, o juiz, ele pode conhecer de ofício todas essas preliminares do 337, salvo quais, né? Sempre tem exceção, salvo a existência da convenção de arbitragem e a incompetência relativa. Então, no caso de convenção de arbitragem e no caso de incompetência relativa, o juiz não pode conhecer de ofício. Se a parte não alegou, não alegado está, o juiz nada pode fazer, certo? Agora, as demais, né? Se a parte não alegou, incorreção do valor da causa, o juiz pode conhecer de ofício. Questão da gratuidade, pode conhecer de ofício. Todas ele pode conhecer de ofício, menos essas duas, incompetência relativa e convenção de arbitragem, certo? Acabamos então de falar sobre as preliminares da contestação e agora vamos falar sobre o prazo. A regra é que a contestação tem o prazo de 15 dias úteis, né? Se for para chutar na sua prova, 15 dias úteis é um bom chute, tá? E aí existem alguns prazos especiais, né? Tem aquelas pessoas que têm sempre prazos dobrados, por exemplo, MP, defensoria, né? Advocacia pública, litisconsortes em se tratando de processos físicos de advogados diferentes, de escritórios de advocacias diferentes. Nesses casos, vai ter, sim, prazo dobrado, certo? Lembrando que também tem entendimento, né, dos tribunais superiores atualmente, que não só a defensoria pública tem prazo em dobro, mas também aqueles escritórios, modelos, né, que auxiliam ali até nas faculdades, defensoria pública também tem prazo em dobro. Prazos diferenciados para oferecer contestação. Aqui não são prazos especiais, né? Não é em dobro. São prazos que realmente a lei traz como diferente. Por exemplo, a ação rescisória vai ser no mínimo 15 e no máximo 30 dias para contestar, né? Para oferecer a resposta. E quem vai decidir isso é o juiz, tá? Isso tá lá na lei, é o magistrado, no caso. Agora, tutela cautelar antecedente, o prazo também vai ser de 5 dias. Quando a gente vai ter aula de tutelas, né? Mas quando você pede uma tutela cautelar, que é aquela que é conservativa, antecedente, que é aquela antes do início do processo, o prazo de resposta é de 5 dias, tá? Mas a regra é prazo 15 dias úteis e o que não for 15 dias úteis está na lei. Agora tem a questão do litisconsórcio e o prazo em dobro, né? O que acontece? Os litisconsórcios, em se tratando de processo físico, eles terão prazo em dobro, caso eles estejam o quê? Patrocinados por advogados diferentes, de escritórios de advocacias diferentes. Neste caso, em que realmente são advogados diferentes, escritórios de advocacia diferentes, e o processo for físico, aí eles têm o prazo em dobro. E por quê? Né? Se você pensar pela lógica, a pessoa tem que ir lá no balcão, buscar o processo físico e devolver, e depois a outra pessoa também tem que fazer essa carga dos autos, né? Ir lá, pegar e devolver, porque o processo é físico. E se tem mais de um réu, todos querem contestar, todos têm direito a ter acesso aos autos. Só que isso não faz sentido no processo eletrônico, porque no processo eletrônico você entra lá no ESAG, EPROC, PROJUDE, enfim, você entra lá no PJE, né, no seu sistema ali do seu estado, e todo mundo tem acesso ao mesmo tempo àquele processo, então não tem por que ter prazo em dobro, certo? Então não se aplica o prazo em dobro se o processo for eletrônico, e em tese, ao menos desde 2015, todos os processos são eletrônicos, né? Tem ali ainda os antigos. A súmula 641 do STF, ela dispõe que não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos litisconsortes haja sucumbido. E aí vocês não entendem muito essas súmulas. Primeiro, sucumbido é perdido. Vamos traduzir aqui essa súmula, né? Não vai ter mais prazo em dobro se só um dos litisconsortes perdeu. Então, por exemplo, se eu entro com ação contra o Pablo e a Marina, e aí no final do processo, né, a sentença só condena a Marina, não condena o Pablo, o que vai acontecer? Não tem mais prazo em dobro.
Porque não tem mais o Pablo ali, só tem a Marina. Se só tem a Marina, só a Marina vai recorrer, só ela tem interesse recursal, então não tem por que ter prazo em dobro, certo? Também não tem prazo em dobro, ó, a contagem para de ser em dobro se tendo 2 réus, apenas um deles oferece a contestação. Então eu, né, Júlia, entro com uma petição inicial contra Pablo e Marina. Só a Marina contesta, por exemplo. Pablo não contesta. Nesse caso, o que vai acontecer? Também não vai ter prazo em dobro, tá? Não tem prazo em dobro se só um deles vai recorrer, se só um deles contestou, tá? Só tem prazo em dobro se todos estão lá, todos estão participando, é um processo físico, né? E as pessoas ali, os réus, são patrocinados por escritórios de advocacia diferentes e advogados diferentes. Então, agora a gente vai falar do termo inicial da contagem do prazo da contestação, tá? Se tiver audiência, o prazo vai ser contado da audiência. A audiência foi infrutífera, a partir daí começam os 15 dias úteis para o réu contestar. Se for dispensada a audiência de conciliação e mediação, ela vai ser contada nesse prazo, aí o termo inicial do prazo da contestação, ele vai ser contado a partir do protocolo da manifestação do desinteresse. Lembrando que se tiver mais de um réu, vai ser do desinteresse de cada um deles, tá? Começa a contar do próprio pedido ali de cancelamento da audiência e não do último. Cada um vai ter um termo inicial. Nos casos em que não tiver a designação da audiência pelo juiz, vai ser da juntada aos autos do mandado de citação. Aí começa já o prazo para contestar, tá certo? Bom, agora então a gente vai falar sobre revelia. A revelia acontece quando simplesmente tem a ausência de contestação no prazo de 15 dias úteis. Então aqui no processo civil, procedimento comum, é isso. O réu vai ser revel simplesmente porque não apresentou ali a contestação em 15 dias úteis. E tem o efeito da revelia. Uma coisa é a revelia, que é a mera não apresentação da contestação no prazo de 15 dias úteis, mas tem o efeito material da revelia, que é a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial. Então, se você é revel, né, em tese, aquilo que o autor falou na inicial vai ser presumido como verdadeiro. Agora, existem hipóteses em que não vai acontecer essa presunção de veracidade. O réu, ele vai ser revel, porque simplesmente ele não apresentou ali a contestação no prazo de 15 dias úteis, mas ele pode não ter sobre ele os efeitos materiais da revelia, então essa presunção de veracidade dos fatos alegados, certo? Uma coisa é a revelia e outra coisa é o efeito material da revelia. Primeiro, quando que não vai ter essa presunção de veracidade, né, que é o efeito da revelia? Quando tiver pluralidade de réus e um deles apresentar contestação. Então tem mais de um réu e aí um deles apresentou contestação. O outro, que não apresentou contestação, ele será revel, porque ele não apresentou contestação. Só que sobre ele não vai incidir o efeito da presunção relativa de veracidade dos fatos, porque o outro réu, ele contestou por ele, digamos assim, né? O outro réu contestou a ação. Quando tiver indisponibilidade do direito, então, um pai entra com uma ação negatória de paternidade contra a filha. Beleza, a filha foi revel, ela não contestou no prazo de 15 dias úteis. Então tem presunção relativa, né, de veracidade do fato de que aquela pessoa ali não é pai? Não, tá? Tem esse direito indisponível à filiação, então nesse caso, embora realmente a filha seja revel, não tem presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, beleza? Também quando o autor alegar um fato que não estiver, né, quando o autor alegar algum fato que tiver que estar acompanhado por um documento e, no caso, não esteja. Então, o autor fala que é proprietário de determinado imóvel. Ele tem que juntar a matrícula. Não juntou a matrícula? Bom, aí não vai ter essa presunção relativa de veracidade dos fatos. Então, você é revel quando você não apresenta a contestação em 15 dias úteis, certo? Mas não necessariamente sobre você vai incidir o efeito da revelia. Em regra, sim, em regra vai ter essa presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas nessas hipóteses não, tá? E também, quando as alegações de fato, elas forem contrárias aos documentos juntados, né? Eu tô alegando, né, que eu sou proprietária, aí eu junto na matrícula do imóvel e quem é proprietária é a Joana, não é a Júlia, é a Joana. Então, nesse caso também, né, não vai ter presunção do que eu, autora, tô falando, porque na verdade parece que eu tô doida, tô falando que eu sou proprietária e junto um documento falando exatamente outra coisa. O réu que é revel, ele pode intervir no processo em qualquer fase, mas ele recebe o processo do jeito que tá. O processo é marcha para frente, então o processo ele não volta para trás porque o donzelo ou a donzela, né, foi revel e tal e quer fazer alguma coisa que
já passou o momento. Não. Se você é réu e você entra no processo lá no tribunal, depois da fase probatória, ou enfim, você não vai poder pedir para que tenha de novo a produção de provas, você não vai poder pedir para que o processo volte para o primeiro grau. Não. Se não teve nenhuma nulidade de citação, né, nada assim realmente equivocado, você simplesmente foi réu, você pega o processo do jeito que tá. Você pode entrar a qualquer momento, mas você senta na janelinha, né, e segue adiante. Você não vai poder pedir pro trem voltar para trás, pro processo voltar ali a correr sobre atos processuais que já aconteceram. Aqui a gente precisa ter um cuidado, né, no JEC, vocês vão ver com o professor Pablo, se o réu simplesmente não comparece à audiência de conciliação e mediação, ele já é por si só considerado réu, tá? E aqui não. Aqui no CPC, a revelia é a ausência de contestação no prazo de 15 dias úteis. Agora, se você não comparece à audiência de conciliação e mediação, simplesmente vai ter uma aplicação, né, de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Você não vai ser réu pelo não comparecimento aqui no CPC. Bom, agora a gente vai falar sobre a reconvenção. Encerramos ali a contestação e vamos começar a falar da reconvenção. A reconvenção nada mais é do que o contra-ataque do réu em face ao autor. É o réu exercendo uma pretensão, pedindo algo contra o autor, tá? Lembrando que tem sim que ter conexão com a ação principal, com os fundamentos da defesa, e essa reconvenção ela pode ser apresentada junto com a contestação ou de forma autônoma, tá? Pode estar dentro da contestação, como se fosse um capítulo daquela contestação. Então tem a contestação, e se eu quero contestar e reconvir, eu vou botar a reconvenção dentro da contestação como um capítulo ali da contestação. Ou então pode ser de forma autônoma. O que significa isso? Eu vou apresentar a reconvenção ali sozinha. Agora, se a reconvenção for sozinha ou não, né, dentro da contestação ou fora dela, tem que seguir os requisitos do 319. Como assim? A reconvenção é um pedido do réu em face do autor. Então, ela tem características de uma inicial, no sentido de tem que ter valor da causa, tem que recolher custas. Para você contestar, você não precisa recolher custas, você está exercendo seu direito de defesa. Agora, para você reconvir que você está indo pedir algo, você tem sim que recolher as custas, tá? Também vai ter condenação, né, em honorários advocatícios, em custas, em honorários. Então, vão ter todos esses pedidos ali na reconvenção. Mas a gente também tem aula própria para tratar sobre isso, né, como seria a peça. Bom, a reconvenção ela pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro, bem como com o autor, contra o autor e um terceiro. Então, eu sou ré, né? Vamos supor que a Ana Clara entra com uma ação contra mim. Eu sou a ré. Quando eu vou contestar, eu quero contestar, mas eu também quero reconvir. Aí, na minha reconvenção, eu posso chamar o Pablo e falar: Pablo, vamos, já que a Ana tá me cobrando tal coisa, vamos juntos aqui reconvir e cobrar contra ela outra coisa, fazer um pedido. Então, eu posso ampliar subjetivamente a lide, ou seja, trazer mais pessoas, trazer o Pablo, que nem era réu, eu posso trazer ele para que a gente juntos apresente ali uma reconvenção contra a autora, certo? E o contrário também é verdadeiro. Ana Clara entrou com uma ação contra mim, Ana é autora, eu sou ré. Eu posso fazer o quê? Eu posso entrar com a reconvenção, né, propor ali a minha reconvenção contra a Ana e um terceiro. Então, contra a Ana e o Aldenor. Ou seja, pode ter ampliação das pessoas dali daquele processo através da reconvenção, tá? Isso é possível. E uma vez proposta a reconvenção, o autor, vai ser intimado na pessoa do advogado para apresentar a resposta à reconvenção, também no prazo de 15 dias úteis, certo? Ele vai responder aquelas alegações que foram feitas ali na reconvenção. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame do mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. O que eu brinco aqui? Eu brinco que a reconvenção, gente, ela é o quê? Feminista. Você não quer ela segue sozinha. Por quê? Porque vocês confundem muito com recurso adesivo. Quando vocês aprendem lá na apelação, por exemplo, né, enfim, no RESP, que existe a possibilidade do recurso ser interposto de forma adesiva, que é quando ele adere ao recurso principal, o que acontece? Esse recurso adesivo que vocês vão ver no momento oportuno, se o recurso principal, se a pessoa do recurso principal desiste, o recurso adesivo cai junto. Ele é o quê? Maria vai com as outras. Recurso adesivo é Maria vai com as outras, certo? Agora, a reconvenção, não. A reconvenção é o quê? Feminista, ela é autônoma, ela vai sozinha, independente, livre, entendeu? Ela tá superada. Então, a desistência da ação, se a Ana entra com a ação contra mim e ela vai lá e desiste daquela ação,
quando eu proponho a reconvenção, porque ela tremeu na base, ela fala assim, ferrou. Eu entrei com a ação contra a Júlia e agora tomei um contra-ataque e vou me ferrar aqui. Ela vai lá e faz o quê? Ela fala, vou fazer a estratégia de desistir da minha ação pra reconvenção cair também. Porque se eu desistir da minha ação, a reconvenção tá aqui grudadinha, ela vai cair junto. Mentira. A reconvenção, ela segue adiante, tá? Diferentemente do recurso adesivo. Lembre-se disso. A desistência da ação ou ocorrência de causa distintiva que impeça a análise do mérito não obsta o prosseguimento do processo no que tange à reconvenção. E o julgamento, ele é feito de modo conjunto, certo? O julgamento é feito de modo conjunto. É uma mesma sentença que vai estar lá julgando procedente a inicial e improcedente a reconvenção. Geralmente é uma sentença com 2 dispositivos, né? Porque vai ter que julgar tanto a ação quanto a reconvenção. Bom, pra gente se situar então, né? Teve a petição inicial, teve ali o juízo de admissibilidade, foi designada a audiência de conciliação e mediação e ela não teve acordo. Aí abriu-se o prazo de 15 dias úteis ali para a defesa, que pode ser contestação com reconvenção ou reconvenção autônoma. Depois disso, abre-se o prazo, né, para a réplica, que é a resposta ali à defesa. E depois disso, o processo ele pode seguir 3 caminhos. Ele pode seguir o caminho azul, que basicamente vai ser do julgamento antecipado do processo. Pode seguir o caminho amarelo, que é o julgamento parcial, ou o caminho, digamos assim, normal, que é o rosa. A gente vai tratar agora de cada um desses caminhos, começando pelo julgamento antecipado do processo. O julgamento antecipado do processo, ele nada mais é do que quando o juiz, ele entende que ele já consegue pegar o processo, matar no peito e julgar. Ele não precisa ali que tenha uma fase probatória. Então, não há necessidade de maior produção de provas e aí o juiz, ele pula a fase instrutória, a fase probatória e ele já vai para o julgamento. Então, ele pega todo o processo e já julga através de uma sentença da qual cabe apelação. A gente sabe, né, com base no 1009, que o recurso cabível contra a sentença é a apelação. Então, ele suprime a fase instrutória e a fase saneadora e ele julga o processo lá do jeito que ele tá, porque ele entende que já tem provas suficientes e que ele já consegue julgar. Então ele pega todo aquele processo e entende, os danos aqui materiais que estão sendo pedidos já estão comprovados, simplesmente com esses documentos, não preciso abrir ali a fase probatória, né, fazer o saneamento, eu já posso julgar, e aí ele julga, pronto, e acabou. Agora, existe a possibilidade do julgamento parcial do mérito, que eu brinco, que é como se o juiz pegasse ali um pedaço, né, de uma pizza e comesse. Ele pega um pedaço do processo e julga. Ele faz isso porque ele entende que um pedaço do processo dá pra julgar e o outro ainda não dá pra julgar. Então, a parte entra ali com uma ação pedindo danos morais e danos materiais. E aí, o que acontece? O juiz entende que os danos materiais estão devidamente comprovados, mas os danos morais não. Acho que é um mero de sabor cotidiano, acho que a Júlia é meio fresca, meio fresquinha, vamos precisar fazer o quê? Vamos precisar de uma instrução probatória, vamos ouvir prova testemunhal para ver a questão relativa aos danos morais, certo? Isso é possível que já julgue com relação aos danos materiais e que apenas depois, né, depois da fase instrutória, o juiz julgue os danos morais. Então, o processo ele vai ter essa cisão, vai ter uma descumulação de pedidos, e aí um dos pedidos já vai ser julgado através de cognição exauriente, não é uma tutela. Ele tá realmente decidindo e botando um ponto final com relação àquele pedido. Então, os danos materiais estão comprovados, eu já posso julgar. O juiz, ele faz isso através de uma decisão interlocutória, porque a sentença é aquele pronunciamento judicial que põe fim ao processo de execução ou ao processo, né, de conhecimento e tal, com ou sem resolução do mérito. Aqui não está colocando fim. Ele tá pegando um dos pedidos e julgando um pedaço da pizza e comendo. Então é através de uma adesão interlocutória, porque não coloca fim ao processo e o processo segue. E a gente sabe, né, que da adesão interlocutória o recurso cabível a agravo de instrumento com base ali no 1015, inciso 1 ou 2, salvo melhor juízo. E o processo segue quanto ao restante. Então, com relação aos danos morais, ainda vai ter toda a questão da prova, né? Se a pessoa entra pedindo divórcio e de repente separação dos bens, o juiz já pode julgar o divórcio e aí a separação dos bens, né, vai seguir adiante, precisa de provas, enfim, certo? Se você, quando o juiz, né, ele decide, faz coisa julgada já com relação àquilo que ele está decidindo, porque ele está decidindo e colocando um ponto final já naquilo, beleza? Se a parte que o juiz decidiu for ilíquida, é possível que seja feita a liquidação já daquela parte que foi decidida. Então, o juiz decidiu aquela parte. Ele decidiu que os danos materiais estão comprovados, mas não se sabe quanto ainda. A gente tem que liquidar. Vai ter liquidação daquela decisão. É possível, tá? E também já pode ter cumprimento definitivo da decisão parcial e cumprimento, né, provisório também da decisão parcial. Você já
pode cumprir aquilo que foi decidido. Não precisa esperar julgar tudo, tá? Então, esse é o julgamento parcial do mérito. Vamos, então, resolver uma questãozinha, caso vocês queiram pausar e depois continuar, ou leiam comigo. Augusto celebrou com o banco mais dinheiro, contrato de empréstimo tendo Miguel, seu irmão, atuado na condição de fiador com solidariedade. Augusto e Miguel, considerando o elevado valor dos reajustes aplicados, ajuizaram a ação em face da instituição financeira, questionando os critérios matemáticos utilizados para a atualização da quantia devida. Miguel pleiteou ainda a extinção da fiança sob a alegação de que o réu havia concedido moratória a Augusto sem o seu consentimento. Na contestação apresentada, o banco opôs-se a extinção da fiança, unicamente sob a alegação de que a responsabilidade dos devedores era solidária. Afirmou ainda não ter provas a produzir quanto ao ponto. Quanto ao excesso de cobrança alegado, sustentou estar incertos os valores cobrados e requereu a produção de prova pericial para demonstrar o alegado. Então, afirmou ainda não ter provas para produzir quanto a este ponto, certo? Vamos lá. A partir do caso narrado, responda aos itens a seguir. Item B, né? O juiz poderá examinar o pedido de extinção da fiança antes da produção da prova pericial contábil? Justifique. O juiz pode já decidir essa questão da fiança antes de produzir a prova? E a resposta é sim. Por quê? Porque o juiz ele pode realizar o julgamento parcial do mérito, julgando desde logo o pedido de extinção da fiança nos termos do 356, tá? Inciso 2 do CPC, porque esse pedido já está em condições de imediato julgamento, né? Se você ler no enunciado, na contestação, o banco opôs-se à extinção da fiança unicamente sob a alegação de que a responsabilidade era solidária. Afirmou não ter provas a produzir quanto a este ponto. Então, com base nisso, a gente já pode, né, ter ali o julgamento parcial deste processo. Aqui, então, a resposta seria que sim. E aí, o que a gente vai tratar agora? A gente vai tratar, da parte rosinha. Então, a gente já viu que o processo pode seguir o caminho azul, quando o juiz extingue ali, resolve o processo inteiro, julga o mérito inteiro, através de uma sentença. Pode seguir o caminho amarelo, que é o da pizza, quando o juiz pega um pedaço do processo e resolve. Ou então pode seguir esse caminho rosa, do saneamento e organização, que é o que a gente vai tratar agora. Então, depois da réplica, né, se for adotado o caminho rosa, se a gente escolher o caminho rosa, a gente vai vir para cá. Em regra, esse saneamento, né, ele é feito pelo juiz. O saneamento nada mais é do que o sanear, limpar, organizar o processo. O juiz vai ver quais são os pontos, né, a serem decididos, o que está controvertido, quem que vai produzir determinada prova. Ele está saneando mesmo. E, em regra, esse saneamento é feito pelo juiz de forma escrita sem audiência. Então, ele mesmo, lá no gabinete dele, ele dá uma decisão de saneamento. Simples assim, uma página, né, decidindo essas coisas. Mas é possível que haja um saneamento em uma audiência quando as causas são complexas, então pode ter um saneamento compartilhado em audiência. Se o juiz achar que aquela causa é muito complexa, ele não sabe direito quem que tem que provar cada coisa e tal, ele pode chamar as partes para juntas, né, através de uma audiência, ali fazerem esse saneamento compartilhado. Mas ainda também é possível que as próprias partes, sem o juiz ali, façam uma convenção processual de saneamento e organização. Então as partes se juntam, elas fazem uma convenção falando quem que vai provar cada coisa, por exemplo, né, saneando o processo, e depois isso é submetido ao crivo do juiz. Mas a regra é que o juiz, ele saneia o processo sozinho ali através de uma decisão. E a finalidade do saneamento, como eu adiantei, é organizar as questões processuais pendentes, vamos delimitar as questões de fato e de direito, né, sobre as quais a gente vai produzir prova, vamos falar sobre a distribuição do ônus da prova, quem vai produzir cada prova, quais são as questões de direitos relevantes, vamos falar, designar se necessário, né, audiência de conciliação e mediação, pode ter novamente, também audiência de instrução e julgamento, pode ter pedidos de esclarecimento e ajustes no prazo de 5 dias, tá? Então, se o juiz ele faz aquela decisão de saneamento e organização e você não entendeu alguma coisa, você quer questionar, você pode fazer esse pedido de esclarecimentos e ajustes, e o prazo mínimo entre as audiências de saneamento é de 1 hora, certo? Bom, e aí então, já que a gente tá falando de saneamento, vamos falar sobre provas, né? O que são as provas? As provas, né, basicamente é um conjunto de meios que vão ser utilizados para levar ao conhecimento do magistrado ali fatos relevantes. Então, a gente tem que provar o que a gente tá alegando, né, mas vigora o sistema de liberdade dos meios de prova. Então, você pode provar aquela coisa sobre várias formas. Você pode provar através de prova documental, testemunhal, né, prova oral, prova datilografada, enfim, você pode provar de várias maneiras. Inclusive, existe a classificação
classificação das provas típicas, que são as provas com previsão legal, e tem as provas atípicas, que são aquelas que não estão previstas em lei, mas são admitidas, né, com base no 369, desde que elas sejam moralmente legítimas. Lembrando também que existe a possibilidade da prova emprestada. Você pode pegar uma prova emprestada de outro processo, sabia? Desde que tenha ali havido um contraditório a respeito dessa prova. O que é o objeto da prova? Bom, a prova recai sobre os fatos alegados, controversos e relevantes. Então, o fato tem que estar controvertido. Eu tô falando que ele é meu pai, ele tá falando que ele não é meu pai. Bom, vamos provar, vamos fazer exame de DNA. Agora, se um fala, o outro assume, né? Ah, ele bateu no meu carro. E aí a outra pessoa fala, bati mesmo. Tá, então pronto. Você não precisa ficar provando que teve a batida. Você pode ter que provar a quantificação dos danos e tal, tá? E aí, fatos que independem de prova. Quais fatos não dependem de prova? Bom, os fatos notórios, que são de conhecimento público geral, por exemplo, a pandemia, todo mundo sabe que a pandemia aconteceu, você não precisa ficar provando que teve uma, sei lá, crise de 2008 da Bolsa de Valores, né, essas coisas assim. Fatos afirmados por uma parte e confessados por outra. Davi bateu no meu carro, o Davi fala, bati, pronto, não precisa provar este fato. Admitidos no processo como incontroversos, né, não tem controversão ali, né, não tem nenhuma controvérsia sobre aquele fato aconteceu. E também em cujo favor milita a presunção legal da existência ou de veracidade. Então, você não precisa provar um fato que já tem uma presunção trazida pela lei de que aconteceu ali aquele fato, evidentemente. A presunção, ela pode ser absoluta ou relativa. A absoluta, ela é chamada de iure et de iure, então é aquela que não cabe prova em contrário. Por exemplo, o artigo 144 do CPC. E a relativa, né, que é a iuris tantum, é aquela que admite prova em contrário. E aí, coloquei aqui como exemplo o 1597 ali do Código Civil, tá? E existem o quê? Os poderes instrutórios do juiz, né? O juiz aqui no processo civil, ele tem poderes para produzir provas? Vamos lá. Com relação aos direitos indisponíveis, óbvio que sim, não tem limites à atuação do magistrado nesse sentido. Então, ele tem sim essa possibilidade de, né, pedir para ser produzida determinada prova. Quanto aos direitos disponíveis, por sua vez, ele só pode complementar uma prova requerida por uma das partes. Então, em tese, quem vai ter que pedir a prova é a parte. Mas se ele achar, por exemplo, num depoimento testemunhal, se ele achar que falta alguma pergunta, ele vai poder ali complementar. Beleza? Bom, ainda com relação às provas, a gente tem o princípio da comunhão universal da prova e aquisição processual. Isso já caiu em primeira fase, ainda não em segunda, mas pode vir a cair. O que é esse princípio da comunhão universal da prova e aquisição processual? É o princípio que diz que, assim, você produziu uma prova no processo, aquela prova pertence ao processo. O processo, ele adquire aquela prova, tem uma comunhão universal daquela prova. Aquela prova é válida para todo mundo e não só para quem pediu que aquela prova fosse produzida, certo? E existe também a possibilidade do direito autônomo à produção de provas. O que é isso? Existe a possibilidade de você, antes de entrar com o processo pedindo determinada coisa, acusando uma pessoa, pedindo uma condenação, antes disso você é uma pessoa cautelosa, uma pessoa em paz. E aí você pode entrar com um processo só para produzir provas. E isso vai acontecer quando tiver risco de perecimento da prova, para viabilizar a autocomposição das partes e para aferir o interesse da propositura da ação. Risco de perecimento da prova. O que é isso? Eu quero simplesmente um depoimento testemunhal de alguém que tem 95 anos de idade e está internado. Risco de perecimento da prova. A pessoa é a prova testemunhal. E a pessoa pode vir a falecer, né? Isso é crível. Então, nesse caso, eu posso já produzir a prova, eu já posso produzir esse depoimento testemunhal. Eu posso entrar com uma ação só para isso. Viabilizar a autocomposição. Eu quero já produzir determinada prova, porque eu sei que se eu tiver essa prova em mãos, a outra parte vai ver que, tipo assim, eu tô muito certa. Então, nesse caso, eu entro pedindo só a produção dessa prova, porque depois eu vou usar essa prova para tentar viabilizar a composição com a outra parte. E pra, né, eu ver também se eu tenho interesse na ação, porque às vezes eu nem sei se eu tenho tanto, assim, esse direito que eu acho que eu tenho, então deixa eu produzir a prova primeiro, aí eu vejo e depois eu vejo se eu tenho interesse ou não em ajuizar a ação pedindo o meu direito mesmo. Aqui temos os sistemas de produção de provas, né? Tem o legal ou tarifário, que é aquele que basicamente o valor da prova, quanto que a prova vale, é definido pela lei. Mas também tem o sistema do livre convencimento puro, que basicamente a valoração da prova é feita ali da cabeça do juiz. Então, ele faz da cabeça dele, de acordo com a íntima convicção. Obviamente que a gente não adota, né, o livre convencimento puro. E esse aqui, que é o que a gente adota, é o livre convencimento motivado ou sistema da persuasão racional. Que é aquele, segundo o qual o valor da prova não tá na lei, né? Não é a lei que fala, essa prova vale mais que a outra. Não. Né? A testemunha é a prostituta de todas as provas. Não existe isso, tá? Todas as provas ali têm o mesmo valor em tese.
e aí o juiz, no caso concreto, ele vai fazer a valoração da prova, mas ele tem que fundamentar, logicamente, a sua decisão. Além disso, também, a gente tem, né, a questão dos ônus da prova. O Brasil adota o critério estático do ônus da prova. Então, o autor prova o fato constitutivo e o réu prova o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Mas é possível que haja uma modificação desse padrão legal, né, de ônus da prova, através das próprias partes que podem fazer negócio jurídico processual, com base, né, no artigo 190, elas podem fazer negócio jurídico processual e decidir que uma parte vai provar uma coisa e a outra, não tem problema. Também pode ser pela própria lei, né, pode ter ali uma alteração do ônus da prova, por exemplo, no caso de revelia, no caso do 1597, né, que fala da presunção de paternidade, nessas hipóteses a própria lei traz uma modificação, né, a criança fala que aquela pessoa é pai dela. Se a pessoa não faz o exame de DNA, tem uma presunção relativa de que realmente é pai dela. Então aqui vejam que tem uma modificação desse padrão legal pela própria lei. E também essa modificação pode ser feita pelo juiz. O juiz pode promover a modificação do ônus da prova através da dinamização do ônus da prova e da inversão do ônus da prova. Dinamização, ele pega alguma prova e manda um provar, a outra prova, o outro prova. Na inversão, ele realmente inverte quem que vai ter que provar aquele fato, certo? Existe também a possibilidade de exibição legal como meio de prova, tá? Foi acrescentado pela Lei 14.195, mas tá no próprio CPC isso. Então, a nova redação do 397, ela dispõe, né, ela auxilia a parte que pretende a exibição do documento ou coisa, viabilizando a sua indicação por categorização, não sendo mais necessária a sua individualização. Então, você fez um contrato com um banco lá em 2017, vamos supor, sei lá, faz tempo que você fez, você não tem aquele contrato, você pode pedir que aquele contrato seja exibido, porque geralmente o banco não te manda o contrato, você pode pedir para que seja exibido, e aí você pode fazer isso através de uma categorização, não precisa mais individualizar, certo? Bom, depois que teve, então, toda essa produção de provas, teve o saneamento, aí teve a produção de provas, a gente vai ter a audiência de instrução e julgamento, que vai ser designada, né, principalmente quando a gente quer colher alguma prova oral. O juiz inicia tentando conciliar as partes, mais uma vez tenta fazer a conciliação. Não deu certo, vamos lá, colher a prova oral. A ordem da prova oral tá lá no 361, né, não é muito importante até porque vocês estão com o vade-mecum, mas a ordem tá lá. E quando acabar a instrução, o juiz vai dar a palavra pro advogado do autor, pro réu e pro MP, se for o caso de intervenção do MP. Cada um vai ter 20 minutos para falar e pode ter mais 10, né, prorrogável, caso o juiz assim entenda que é necessário. Prorrogou para um, prorroga para outro, certo? Então, continuando aqui na audiência, né, de instrução e julgamento, se a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, esse debate oral, né, essas razões finais orais de 20 minutos, que pode ser prorrogado por mais 10, vai poder ser substituído por razões finais escritas. Aí cada um, né, vai apresentar ali em prazos sucessivos de 15 dias, inclusive o MP, né, se for caso da sua intervenção. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz vai proferir a sentença em audiência, em tese, né, ou então, claro, se for por escrito ali pelos advogados, fizerem aquelas razões finais escritas, aí o juiz também, ele em tese terá o prazo de 30 dias, né, para proferir a sentença, lembrando que é um prazo impróprio, então se ele descumprir, não tem nenhuma consequência legal. E a audiência vai ser pública via de regra, salvo as exceções legais, né, segredo de justiça, envolve menor, alguma questão de intimidade, enfim. E aí aqui a gente finaliza o procedimento comum. Então teve a audiência de instrução e julgamento, né, toda essa colheita de prova oral, daí vai ser proferida uma sentença, da sentença cabe o recurso de apelação com base no 1009, a apelação sobe lá pro TJ, e aí o que acontece? O TJ ele pode ou proferir um acórdão, né, ter um julgamento colegiado, chama acórdão porque os desembargadores eles acordam entre si e chegam a um resultado, e aí esse acórdão, se violar lei federal ou se violar a Constituição Federal, vai poder caber resp ou rest, né, tem as hipóteses lá da Constituição. Mas também, às vezes, chega a apelação lá no TJ e o desembargador, ele quer matar no peito e jogar sozinho, né, eu brinco, assim, muito entre aspas, que é como se fosse a síndrome do juiz de primeiro grau. Então, o desembargador, em vez de jogar colegiado, né, com os 3 outros desembargadores, o que ele vai fazer? Julgar em 3, no caso, os outros 2, ele vai decidir monocraticamente, então ele sozinho vai decidir. Isso é possível com base nos poderes do relator, tá lá no 932 do CPC, só que se ele decide sozinho, o recurso cabível contra essa decisão dele é o agravo interno, que vocês vão ver em recursos, tá, com o professor Pablo, artigo 1021, e aí desse agravo interno, então, será assim proferido um acórdão, vai ser julgado pelo colegiado.
Todos esses recursos serão explicados na aula de recursos, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Vamos então resolver só mais uma questãozinha aqui sobre a Lúcia. A Lúcia é viúva, mãe de 5 filhos pequenos e está desempregada, sem ter onde morar e sem ser proprietária de outro imóvel. Adentra sem violência à vista de todos um terreno de 100 metros quadrados vazio e aparentemente abandonado, na zona rural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 20 de 2013. Com a ajuda de amigos, constrói um pequeno cômodo e começa a plantar para garantir a subsistência da família. Depois de alguns bons resultados na colheita, passa a vender o excedente da sua produção, fazendo da agricultura sua fonte de renda. Em 20 de 2 de 2019, Lúcia procura orientação jurídica especializada para saber dos seus direitos sobre o imóvel que ocupa, sem oposição desde 2013. Ao conversar com Cristina, advogada sensibilizada com sua luta, Lúcia, informada que tem direito de pleitear o usucapião do imóvel, cujo pedido judicial é distribuído em 20 de 3 de 2019, acompanhado das certidões cartórias de registro de imóveis que efetivamente provam não ser proprietária de outro imóvel. Cristóvão, inscrito no registro como proprietário do terreno, é regularmente citado e oferece contestação, na qual alega que Lúcia deixou de fazer prova da não titularidade de outro imóvel, o que demandaria a anexação de certidões negativas de todos os registros públicos do país. Ao julgar o pedido, o juiz julga improcedente o pedido de Lúcia, corroborando integralmente o entendimento esboçado na contestação por Cristóvão. A partir do caso narrado, responda aos itens a seguir. Qual a medida processual cabível contra a decisão proferida em desfavor de Lúcia? Sob qual fundamento? Bom, aqui é óbvio que seria um recurso de apelação com base no 1009, caput ali do CPC. E aí, qual seria o fundamento? Bom, basicamente, houve ali uma sentença, da sentença cabe a apelação. Aqui a gente não vai falar especificamente, né, da questão do usucapião em si, mas com relação à aula do procedimento comum, vocês têm que saber que foi proferida uma sentença e, apesar de não estar escrito sentença, ó, o juízo julga improcedente o pedido, corroborando integralmente. Com isso aqui, vocês têm que entender que o juiz faz isso, né? Julga improcedente, coloca fim ali ao processo através de uma sentença e que o recurso cabível da sentença é ali a apelação, certo? Bom, então aqui para encerrar, mostrar o fluxograma do procedimento comum para vocês, bem rapidinho, porque a gente já viu tudo, né? Então, basicamente, vai ter a petição inicial, que é o pontapé inicial da demanda. Essa petição inicial tem que seguir requisitos formais para que ela passe pelo juízo de admissibilidade, não seja indeferida, não seja também julgada improcedente liminarmente. Indeferida tem a ver com algo formal, e aí, sem resolução do mérito, a ação pode ser reproposta se o vício for sanado. Mas também pode ter improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido, ela se dá quando o juiz fala não para você pelo mérito já, e aí você não pode repropor aquela ação. Lembrando também que quando o juiz faz o juízo de admissibilidade, se você fez um pedido de tutela na petição inicial, o juiz já analisa ali, tá? E aí, da tutela, cabe o agravo de instrumento. Dos demais, tanto da questão do indeferimento quanto improcedência, cabe apelação. Bom, fez o juízo de admissibilidade, ele designa a audiência de conciliação e mediação. E aí, o que acontece? O réu é citado para comparecimento à audiência de conciliação e mediação. Se ela for infrutífera, abre-se o prazo para a defesa. A defesa, ela vai ter que ser feita ali em 15 dias úteis, né? Via de regra, pode ser só contestação com reconvenção ou só reconvenção. Depois, abre-se o prazo para réplica, que é a resposta ali a defesa, e o processo pode seguir 3 caminhos. Pode seguir esse caminho azul, que é o julgamento antecipado do processo como um todo, quando o juiz entende que não precisa mais de produção de provas com base no 355, ele já profere a sentença e da sentença cabe apelação, artigo 1009. Mas também existe a possibilidade de, depois ali da réplica, ter o julgamento parcial do mérito. O juiz, ele julga um pedaço só daquele processo através de uma decisão interlocutória. Danos morais e materiais, ele entende que o dano material já está provado, julga o dano material, e aí isso vai se dar através da decisão interlocutória, da qual cabe agravo de instrumento, e o processo ele segue quanto ao restante. Então, quanto aos danos morais, seguiria o caminho rosa, que é o terceiro caminho, que é basicamente, depois da réplica, né, ter o saneamento e organização, o juiz limpa, organiza o processo, marca e realiza a audiência de instrução e julgamento, que tem colheita de provas orais, ali ele profere a sentença, ou dali a 30 dias, da sentença cabe a apelação vai para o tribunal, ou o desembargador julga monocraticamente, ele sozinho, né, ele sozinho, dessa decisão monocrática cabe agravo interno com base no 1021, e aí depois é proferido um acórdão, ou então chegou lá no tribunal
tribunal, o que vai acontecer? Já é proferido um acórdão por 3 desembargadores e desse acórdão, eventualmente, pode ou não caber resp ou rest, certo? Então, a gente encerra aí a nossa aula sobre procedimento comum. Eu agradeço muito a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado, tirado uma foto aí do fluxograma e até a próxima. Tchau, tchau!